Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, trazendo alguns convidados, em alguns momentos sendo convidados algumas pessoas, né? E tivemos aí nessas últimas semanas de pandemia, de momento muito complicado, né? A gente mais recuado nas nossas tarefas, mas tem ficado uma coisa muito boa, né? Que é essa possibilidade que a gente está tendo de conversar, de bater papo sobre diversos assuntos, né? Sobre diversos fatos. Nas últimas semanas eu tive a oportunidade de conversar com o amigo Ricardo Cavalcante, né, um jovem professor de uma inteligência muito grande, né, na cidade de Iracema. Foi uma live que nós tivemos mais de 1.000 pessoas, né, visualizando. Tive a oportunidade também de conversar com um amigo de Assis Silveira, através do Instagram, um cara sensacional, me fez o convite, eu tive o maior prazer do mundo em ir lá. Conversamos com um público bem jovem, com um cara muito... Foi muito bacana a live, gostei muito. Em breve vou estar lá no programa dele no Iracema, se Deus quiser vai ser muito bom. E tive a oportunidade também de ser convidado para conversar com o meu amigo empresário Lula Moraes. Tem feito aí algumas lives e me convidou para falar sobre a mini reforma. Foi uma live muito badalada, nós tivemos aí mais de 2.500 visualizações. E hoje eu vou conversar com um amigo, né, e amigo, deputado Leonardo Pinheiro, né, além de ser um grande deputado, para mim, é também um grande amigo e uma grande oportunidade que eu estou tendo aqui hoje, né, de poder bater esse papo com ele, conversar, um cara que eu trabalhei, fui assessor por 8 anos, ele já está entrando aqui, certo? Eu vou chamar para a gente bater um papo, conversar, e vai ser uma live bem legal, descontraída e com muitas informações. Boa noite, deputado Leonardo, como é que você está, meu amigo? Boa noite, amigo Ribeiro. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham nesse momento, principalmente os amigos de Iracema, lá da região do Vale do Jaguaribe, né, onde nós temos esse grande vínculo, esse grande carinho, temos esse trabalho. Quero aqui, inicialmente, parabenizar, Ribeiro, a iniciativa que você tem. Você que, sem dúvida, fomos parceiros, trabalhamos juntos durante 8 anos. Você muito contribuiu com o meu mandato em todos os momentos. Saiu porque foi, obviamente, galgar outras posições, outros projetos pessoais, outros projetos profissionais, mas tenho certeza que por seu preparo e por sua competência, sua sensibilidade, onde você estiver, você, com certeza, se sairá muito bem e só terá a contribuir. Né? Onde você estiver, você tem certeza que será grande, será uma pessoa que irá contribuir muito com todos, tanto na questão social, como na questão profissional e etc. E, Ribeiro, uma das grandes armas contra a pandemia em todos os setores, não só no setor da saúde propriamente dita, mas no setor social, no setor econômico, é a informação. Uma das grandes armas, né? Na luta contra essa pandemia. A informação de qualidade, com seriedade, pessoas de compromisso. Por isso que no começo eu parabenizei essa sua iniciativa, né? E nós vivemos na época das fake news, né? Da desinformação. Infelizmente, muitas pessoas, de forma, às vezes, proposital, de forma intencional, às vezes não, transmitindo fakes, né? Enfim, traz muita desinformação que traz um prejuízo muito grande no combate à pandemia, traz um prejuízo, enfim, tanto na questão da saúde propriamente dita, como na questão econômica, como na questão social, falando de forma mais ampla, do prejuízo muito grande para as pessoas, né? Então, deputado, é um prazer estar aqui presente, né, na sua iniciativa, e estou à disposição para qualquer questionamento. Não, eu até lhe peço desculpa por ter lhe interrompido, é porque essa internet é uma coisa maravilhosa. Eu já vi aqui algumas pessoas, nós acabamos de entrar, mas algumas pessoas lá do Cariri, né, onde minha mãe é filha, lá da região, mandando, e vi aqui alguns amigos, inclusive da região norte, né, que não é muito a nossa ali, nós somos ali Vale Jaguaribe e Sertão Central. Então eu queria voltar um pouquinho para dizer que para grande parte do Ceará dispensa qualquer tipo de apresentação do deputado Leonardo Pinheiro, mas como eu estou vendo outras pessoas aqui, e a internet é para o mundo,
eu gostaria aqui de dizer que o deputado Leonardo Pinheiro, antes de deputado Leonardo Pinheiro, é o médico, o doutor Leonardo Pinheiro, formado pela Universidade Federal do Ceará, que eu acompanhei, eu digo, esse currículo eu falo com muita tranquilidade, porque eu acompanhei desde a época, né, que a gente estava lá no Iracema. No início da trajetória. Era do início. Tanto como médico, como político, né? Desde o começo estivemos juntos. Tá? Tomando cachaça e tirando gosto com bombom, porque o dinheiro era curto. Com bombom ou com castanhola? Com castanhola, nada aberto. Mas aí, então, o deputado Leonardo Pinheiro é formado em medicina, e quando terminou a faculdade dele, optou em ir para o interior do estado do Ceará, e tem uma atuação muito grande nos hospitais públicos, lá de várias cidades do interior do Ceará, e também fez um trabalho filantrópico imenso lá em várias cidades do estado, e como já vem de uma tradição, né, política, inclusive familiar, e além de familiar já nutria a vontade de ser político, né, entrou na política como deputado estadual, primeira vez, foi candidato, assumiu alguns meses, depois mais 3 mandatos, não foi efetivamente deputado, né, foi presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde, uma das comissões mais importantes da Assembleia, onde eu tive a honra e a oportunidade de ser secretário. Aproveito esse momento, deputado, de agradecer pessoalmente a você aqui, né, e para o mundo todo saber como a satisfação e a grande consideração que você teve comigo em me convidar para levar nesse novo desafio junto com o senhor, né, de ser secretário da Comissão de Saúde, quando eu já era seu assessor, né, e aí também estou emendando aqui o currículo com minha participação, porque é difícil desassociar nossas histórias, viu? Mas além de presidente da Comissão de Saúde, foi vice-presidente de várias comissões, membro de várias comissões importantes, foi vice-líder do governo na Assembleia, e hoje é membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Fora isso, é pai do Leozinho e da Valentina, esposo da doutora Mirla, jardineiro nas horas vagas, para quem não sabe, e um grande ser humano, e que eu tenho uma oportunidade muito grande de conviver. E eu tenho uma oportunidade muito grande de conviver. Então, nós vamos agora realmente, voltei um pouquinho, mas nós vamos entrar no nosso tema, né, que é realmente a questão do Covid, os efeitos do Covid no estado do Ceará, não só da forma, a gente conversou um pouquinho antes, o deputado dizia assim, rapaz, eu quero conversar sobre Covid, mas eu não quero falar só da parte ruim, não, porque a gente tem que procurar o lado bom das coisas. E apesar de tudo que está vendo de ruim no mundo, tem algumas coisas que a gente vai ter a oportunidade de bater esse papo. Claro que para iniciar, a gente precisa sim, né, falar das dificuldades que nós tivemos, não só no Brasil, como no mundo, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Isolamento social, essa dificuldade das pessoas estarem em casa. Então eu cortei um pouquinho a sua fala para fazer essa observação, mas queria que você continuasse falando um pouquinho desse panorama geral da questão do Covid no Brasil e no mundo, que foi uma questão aí muito difícil. Fique à vontade, Ribeiro, porque eu tenho a certeza que suas intervenções são extremamente importantes e pertinentes e, obviamente, enriquecem muito aqui o nosso debate. Quero dizer que quem agradece sou eu, a contribuição que você deu no meu mandato. Hoje eu estou já no 3º mandato efetivo, né, candidato 4 vezes, a primeira vez que eu fiquei suplente, como você disse. De uma eleição para outra, praticamente, em média, nós aumentamos sempre cerca de 10 mil votos. Tiramos 17 mil na primeira, 30 na segunda, 40 na terceira. Tiramos quase 50 mil agora, com 50 mil votos, que eu acho que isso reflete um pouco, obviamente, né, que você sempre aumentando, reflete, sem dúvida alguma, eu só posso pensar que é o reconhecimento das pessoas em relação ao nosso compromisso, em relação ao nosso trabalho, nosso esforço, no sentido de fazer nossa parte, contribuir na melhora da qualidade de vida das pessoas, em especial da região qual representamos e procuramos representar com muita garra, com muito afinco, que é o Sertão Central e o Vale do Jaguaribe. Né? Eu que agradeço a contribuição muito importante que você deu, Ribeiro, e queria aqui ressaltar que o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe foi um projeto de indicação no nosso primeiro mandato, você está lembrado, né? Claro, claro. Muita propriedade, você foi uma das pessoas na assessoria que mais ajudou a construir esse projeto. Obviamente não quero ter aqui a pretensão de dizer que eu levei o hospital, claro que não é isso, mas fizemos o projeto de indicação quando ainda estavam construindo lá no Hospital do Sertão Central, né? Nós sabíamos que existia um vazio assistencial na saúde terciária de alta complexidade no Vale do Jaguaribe. Você não pode falar na saúde de qualidade se você não tiver um equipamento
que atenda o setor terciário da saúde, a saúde de alta complexidade, que atenda o acidente, que atenda o infarto, que atenda o AVC, porque muitos desses pacientes morrem nesse translado, nessa estrada do Vale de Jaguaribe para Fortaleza. E foi um projeto de nossa autoria, juntamente com outra liderança do Vale de Jaguaribe. Nós temos outro grande deputado do Vale de Jaguaribe, que é o deputado estadual Antônio Granja, muito trabalhador também, muito atuante. E sempre nós, juntamente com outra liderança do Vale, falamos muito forte, cobramos muito, que já tinha um hospital da região norte em Sobral, do Cariri lá no Juazeiro do Norte, foi construído o Hospital do Sertão Central, que chama Primeira Vez do Vale de Jaguaribe, um vale que tem, nós sabemos, mais de 600 mil habitantes, né? 600 mil pessoas no Vale de Jaguaribe, e era fundamental. E agora nós estamos bem perto de concretizar, Ribeiro, esse grande sonho da população do Vale, que é o Hospital Regional do Vale de Jaguaribe. Também foi um projeto de nossa autoria, não sei se você, obviamente que você lembra, que você ajudou a concluir. Eu lembro inclusive, quando eu estava no gabinete e o senhor chegou, muito empolgado, dizendo que as pessoas imaginavam o Hospital do Vale de Jaguaribe como um sonho muito grande, né, para a nossa região, já que realmente é uma coisa muito grande, uma coisa muito forte, uma estrutura muito poderosa, né? Que graças à sensibilidade do ex-governador Cid Gomes e agora o governador Camilo se concretizou e se tornou uma realidade. Eu ia falar Mas também... o senhor foi muito modesto. Na verdade, eu tenho por obrigação de dizer que a gente fez um esforço não foi só um grande, batalhador. Mas além disso, dessa o senhor bandeira, foi... cobramos muito, fizemos vários pronunciamentos dizendo da importância, e obviamente esse tipo de coisa é o que sensibiliza os gestores, né? Quando nós articulamos contra a liderança, com a população do Vale, e realmente, graças a Deus, esses grandes sonhos estão bem próximos a se concretizar. Mas foi também o autor do projeto de indicação, viu? Exato. Da nossa autoria também, obviamente, com grande participação desse grande técnico, na época, grande assessor que eu tive o orgulho de ter durante muitos anos, que foi esse companheiro, esse praticamente conterrâneo, que eu tenho um carinho muito especial, desse iracemense, que é o Ribeiro Neto. Ribeiro também é um ML lá de Russas, não é? Um projeto de indicação para a construção do ML em Russas, que funcionava lá nos fundos do hospital da Santa Casa de Russas, lá no fundo do hospital que o pessoal chama Dr. Paulo, e hoje nós temos um IML moderno em Russas. Quando uma pessoa morria no Vale de Jaguaribe, a família passava 2 sofrimentos. Primeiro, pela morte, e segundo, pela dificuldade de prestar as últimas homenagens, como é hoje com o Covid, a seus entes queridos. Porque havia um turismo macabro. Ia para Fortaleza dar certo, às vezes que tirava, me dava certo, tirava para Iguatu, tirava até para Tauá, né, para fazer a necrópsia quando tinha uma morte de acidente, seja por questão de crime, ou acidente de trânsito no Vale. Hoje também é uma realidade, o ML no Vale do Jaguaribe também, que foi uma luta nossa também, né, junto com outra liderança, mas quero ressaltar aqui nossa participação, nossa contribuição, né? Então é isso, Ribeiro. E agora nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade, talvez, não é? Já tivemos outras pandemias no passado, como no século 13 e 14, a peste negra. No começo do século XX, há mais de 100 anos, tivemos a gripe espanhola, que na realidade não era espanhola, começou lá nos Estados Unidos, mas por uma questão era guerra, a imprensa dos outros países era controlada e não podia, e acabou, a Espanha não se envolveu na guerra, e acabou os jornalistas da Espanha falando, eles não nunca falar na gripe se tornou a gripe espanhola, que não tem nada a ver com a Espanha, não é? Mas, enfim, se eternizou e entrou para a história como a gripe espanhola, que foi também um momento muito difícil, muito grave da humanidade. Mas nada se compara à questão hoje do coronavírus, pelo fato da globalização, não é? Pelo fato de... Deputado, esses números que estão na tela são os números atualizados aqui do Covid, só para contribuir com a sua intervenção, né? Nós já temos aí cerca de hoje 120 mil casos confirmados, cerca de 10% do país, não é, Ribeiro? Mais ou menos nesse sentido. Passamos de 6 mil mortes, mais ou menos, né? Daí tá os números de forma... 6.203 mortes, né? Isso, exatamente. Cerca de 120 mil casos confirmados no estado. Tudo mais ou menos 10% do país, do nacional, que é um número muito alto, né? Nós temos 3 a 4% da população do país e estamos com 10% dos casos de Covid e de óbitos, mais ou menos grosseiramente falando. A coisa que me chamou muita atenção, deputado, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre isso,
é que nós, assim, eu vou falar aqui como leigo, né? Mas eu ouvia muito falar que nós já estávamos com a taxa de transmissão, chegamos a quase 3, uns diziam 3, né? Um Baixou transmitido de para um. 3, né? Já baixando de um, né? Então, é um reflexo, É, claro, é um reflexo de é tudo isso? Era uma tendência sem dúvida. natural? O que é que o senhor acha sobre isso? Tudo isso é uma tendência natural quando a doença vai avançando, né? Essa taxa chama taxa de contágio que você fala. Inclusive, para você afrouxar as medidas de isolamento social, dos critérios é essa taxa de contágio baixar de um, quer dizer, uma pessoa contamina menos do que outra, né? Quando chegou a 3, cada pessoa contaminava 3, quer dizer que a doença está crescendo, está aumentando, não é? A curva está subindo. Quando chega o platô, né, quando a doença se estabiliza, um contamina um, a taxa de contágio. Quando está baixando, um contamina menos de um. Então está baixando, a doença está decrescendo. Né, os números estão diminuindo de casos confirmados a cada dia. Né? Fortaleza, nós já passamos do platô e, graças a Deus, estamos caindo. Né? O estado do Ceará, a exemplo do resto do país, tem se comportado parecido. Primeiro entrou pelas grandes cidades, agora a doença está se interiorizando. É o que acontece no estado do Ceará. Né? Nós sabemos que Fortaleza está diminuindo muito, graças a Deus, com as medidas de afrouxamento do isolamento social, existia um receio, um medo muito grande dos casos voltarem a aumentar, como acontece em outros países, outras regiões do mundo. Nos Estados Unidos existe estados como a Califórnia, né, um dos estados mais importantes dos Estados Unidos, onde começaram a, a flexibilizar as medidas de isolamento social e tiveram que voltar atrás. Né? Afrouxaram cedo, pensando na economia com razão, mas o dano para a economia vai ser muito maior pelo fato de liberar e depois ter que voltar atrás. Graças a Deus que no Ceará foi no momento certo. Tem que ter realmente, tem que ter tem que ter muitos dados, tem que ter muita testagem para poder orientar e balizar de forma adequada as políticas públicas, principalmente a questão do afrouxamento do isolamento social, da volta à normalidade, tanto social como econômica. Né? E o estado do Ceará é o estado que mais testa no país. Então, para tomar medidas, para se tomar medidas de ações das políticas públicas, como de afrouxamento do isolamento social, é fundamental ter um diagnóstico correto de como é que está a doença no estado. Qualquer lugar do mundo é assim. Né? No estado do Ceará não seria diferente. E o estado do Ceará, por ser do país que mais testa, tem uma condição bem mais favorável de tomar essas medidas levar essas políticas públicas de forma mais assertiva. Deputado, nós tivemos aqui uma boa notícia para a nossa live. Nós conseguimos, né, no dia de hoje, quando nossa divulgação foi feita, né, e muitas pessoas postaram, nós tivemos aí a oportunidade de ser brindado com 3 participações, né, de médicas especialistas em áreas diferentes, e para debater sobre esse tema. E eu vou agora colocar a primeira, que é a doutora. Antes disso, deputado, vou fazer aqui uma pausa para dizer que tem tantos amigos aqui conversando e comentando, e a gente fica aqui nesse bate-papo e vai vendo e tem uma vontade danada de falar sobre eles, e não dá para falar sobre todos, né? Mas tem o Edu Magalhães, que é um filho de Iracema, que está fora, né? Uma grande figura. Minha mãe, como sempre, está aí, Neumann Ribeiro Vênus, né? A sua eleitora, né, forte. O nosso amigo Sileu da Albuquerque, né? Ex-secretário, se afastou agora porque é pré-candidato. Nosso amigo Romeu Diógenes está aí também, vendo a live, acabou de comentar. Outro pré-candidato lá em Iracema, está também. Ricardo Cavalcante é um amigo que, inclusive, é quem está fazendo a parte técnica dessa nossa live. Não está aparecendo, mas está por trás, é quem está organizando tudo aqui. Um amigo, deputado Leonardo, que na quarta-feira passada, né, nós fizemos uma live e ele trouxe um tema muito interessante, que foi o protagonismo da juventude na política, e nós conversamos. Foi uma live que já tem mais de 1.000 visualizações, né, muito interessante. Está aí também o Iclenilson, lá de Iracema, nosso amigo, né, a Luciana, o doutor Leandro e muitos outros amigos, que não vai dar para falar todos, mas eu queria falar de alguns, Rafael Farias e outros que estão aí. E a nossa assessora de imprensa da liderança, Camila Carvalho, está aí, viu? Amiga, assessora, nossa amiga está aí também. Vamos agora ver o nosso vídeo. Vamos
Vamos lá se sai o som. Bora, produção. Vamos lá. Vamos aqui batendo papo enquanto o nosso amigo vai resolvendo. Mas, meu amigo, essa a doutora Lara... Ela é uma das, sem dúvida alguma, dos grandes profissionais que eu conheço pela sua competência, dedicação, um ser humano maravilhoso e, sem dúvida, um grande profissional. Uma grande profissional. E tem um detalhe nela que, né, que ela tem a prima legítima do amigo meu lá de Iracema, do Ribeiro. Aqui só tem família para ajudar. Mas, sem dúvida alguma, não é porque é sua prima, Ribeiro, mas uma grande profissional. Ela, inclusive, era responsável no HGF pela questão da avaliação dos pacientes que necessitavam, o perfil dos pacientes que necessitavam de urgência de serem transferidos, né, na emergência. Né? Foi chefe da emergência do HGF, então, sem dúvida alguma, grande profissional, tanto na área médica como na questão da saúde pública em si. Né? Tenho certeza que ela tem muito que contribuir com esse debate. E ressaltar, viu, Ribeiro, pois não, ressaltar a importância da informação. Né? Eu já disse no começo, mas queria aqui reforçar como é importante trazer a opinião, trazer o depoimento e os conhecimentos das pessoas que realmente conhecem a doença. Vamos ouvir aqui a hora, né, a nossa amiga Lara. Vamos tentar mais uma vez, né, se dá para botar o vídeo dela, senão a gente vai continuando aqui o nosso bate-papo. A culpa é da produção. É a produção. Valeu, Ricardo. Meu amigo, enquanto o nosso amigo Ricardo vai organizando aí o vídeo, eu gostaria de perguntar também assim, como a gente está falando de Covid, eu acho que algumas coisas têm que ser muito claras, né, para a população. A gente está vendo um esforço muito grande das pessoas em se privar do convívio, né, de fazer esse isolamento social. Né. Eu vi até uma questão esses dias, que um técnico dizia que existem 3 maneiras de se lidar com o Covid. 3 maneiras de se lidar com o Covid. A primeira é através da vacina. Ela, ao que parece, está chegando, mas ainda não tem um dia para começar e ela não está finalizada. Até que se disponha das bilhões de doses necessárias, toda essa logística de distribuição, eu não vejo muito tempo viável para ainda esse ano, Ribeiro. Né? Muitas pessoas têm essa ansiedade, mas acredito que é uma coisa que nós devemos, é mais razoável esperarmos que venha a se concretizar no próximo ano. Pronto. A segunda, ele dizia que alguns países, inclusive parte de pessoas do Brasil, acreditavam nisso, e já caiu por terra, é a noção de achar que as pessoas têm que resguardar o grupo de risco, as pessoas têm que sair à rua, né, já que saindo à rua, as ruas, de maneira generalizada, muitas pessoas vão pegar a doença, e aí, pegando a doença, vão adquirir a famosa imunidade, e vão passar por isso e não vão parar de transmitir, coisa que, na minha visão, já adianto, acho uma loucura. Primeiro porque tem muita discussão sobre o fato de você contrair o vírus novamente ou não. Segundo que eu vi também um técnico dizendo, rapaz, se a gente precisava aí de 75% no mínimo da população já imunizada para isso ter algum efeito, contando que 25% disso, né, tem os que não vão pegar e tal. Ribeiro, e aí só para o senhor... E me chamou muita atenção essa questão, e eu gostaria de colocar isso para o senhor, porque, por exemplo, nós vimos aí, para dar um exemplo de fora, nós vimos aí Nova York, né, acho que foi um país que escancarou aí na televisão, pessoas morrendo, né, sendo enterradas em valas, idosos morrendo em quantidades absurdas nesses centros, nesses abrigos. E aí eu fui procurar a taxa de contágio na cidade dessa, né? Lá deu 25% de contágio. 25% da população foi o máximo que se viu para morrer uma quantidade de gente daquela. Se pegar um exemplo aqui no Brasil, Manaus parece, pelo menos, é o que parece, né, proporcionalmente, foi a cidade que a gente viu mais morrer gente, proporcionalmente, estou falando de casos, de mortes, né? E aí, quando eu fui ver a taxa lá de quantas pessoas se contagiaram, lá se falava em 12%. Então, vai dar a proporção. Quer dizer, veja que loucura. Mesmo acreditando que é verdade, que a pessoa vai se contagiar e não vai voltar a pegar,
Né? Você imaginar que você tem que jogar a população à rua e ela vai chegar a 75%, né? Então dá a proporção, se com 12% morreu o que morreu, na cidade como Manaus, ou em Nova York com 25%, que loucura é essa, né? E para finalizar, o isolamento social, que é a última das três, né? A vertente é o que me parece mais lógico. Então, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre essa situação. Achei muito absurdo tudo isso. A sua colocação, Ribeiro, é extremamente pertinente, né? Eu quero aqui, né, obviamente que nós temos pelo que nós acompanhamos pela imprensa, pela mídia, né? Eu acompanho muitos grupos de colegas que estão à frente no combate à doença, né? E nós temos nossas opiniões, mas essa questão que você coloca das pessoas se exporem mais para atingir a imunidade de rebanho, né, chamada aquela imunidade, você falou de 75%, não é? É uma coisa que cientificamente não faz o menor sentido. Eu até hoje não vi nenhum cientista sério, um cientista realmente que tenha uma credibilidade maior no meio científico que defenda tal tese, tal ideia. Né? Como eu disse, nós vivemos na época da desinformação. Esses fake news, essas desinformações podem ser extremamente destrutivas, extremamente prejudiciais, como é o caso, esse caso, não é? A questão, Ribeiro, da imunidade de rebanho que você fala, existe mais ou menos um entendimento que seria cerca de 50%. Depois 50% das pessoas adquirissem, né, alguém pode falar 70% ou até menos, mas existe mais ou menos um consenso com 50%. Depois 50% adquirisse imunidade, então com 50% como rebanho, chamado esse efeito de rebanho, imunidade de rebanho, realmente evitaria novos contágios da doença, porque quebraria a rede de transmissão, né, quando se atingisse esse cerca de 50%. O que se vê no mundo todo, Ribeiro, que é consenso, que é a forma como se tem hoje de enfrentar melhor a pandemia em todo lugar do mundo, e aqueles que não fizeram foram catastróficos e voltaram atrás se arrependeram, como teve o prefeito de uma cidade no norte da Itália, na Lombardia, se não me engano, Veneza, que pediu desculpas à população por não ter dado a devida importância, o devido cuidado que a doença exigia. Inicialmente não fez as medidas de isolamento e foi catastrófico. Foi uma das cidades que teve uma proporção de não mortes no mundo, não é? Então, o que se tem hoje, a maior arma para lidar com a pandemia do momento é o isolamento social, é o distanciamento social, é as medidas de higiene, é se usar máscara, é lavar as mãos com água e sabão. Onde não tiver água e sabão, o álcool em gel a 70%. Né? As medidas estão aí, estão amplamente divulgadas. Né? Hoje eu acho que todas as pessoas, de forma geral, já têm conhecimento desses cuidados. Né? Cada vez está mais comprovado e mais claro que a máscara ajuda muito na proteção, não na proteção de quem usa, mas na proteção do outro, né? Na proteção das outras pessoas. Quando você usa máscara, você vai estar protegendo o próximo, e o próximo que usa vai estar lhe protegendo subsequentemente. Portanto, mostra esse caráter empático da doença, né? Que a doença tem que ser tratada, você usar pensando no próximo para quebrar essa rede de transmissão. Né? A doença também, Ribeiro, traz uma questão muito interessante, que é a questão da democratização da doença, que atingiu todas as faixas etárias, independente de raça, independente de nível social, enfim. Espero que esse caráter democrático, empático da doença também seja uma das questões positivas que fiquem de ensinamento na era pós-pandemia. Ninguém pode viver numa bolha, não é? Todos têm que se preocupar com todos, não adianta você estar muito bem e o resto do mundo aí está passando por muita dificuldade, porque vai acabar refletindo, uma hora ou outra vai acabar refletindo em você próprio. Vamos tentar ouvir agora o áudio da nossa amiga Lara. Vamos lá. Está aí também com a gente, sabe, deputado? O Suerlândio, lá de Iracema, a família do Ricardo Cavalcante está toda lá ligada na gente, né? O nosso amigo, a nossa amiga Tica. Opa. A Lara não está querendo falar hoje não, viu, Ribeiro? Tá não. Eu acho que é culpa do Ricardo. Eu acho que é também, viu? Ainda bem que a gente tem tempo, né? O safadão foi 24 horas, né? A gente pode ficar aqui até amanhã. Só para descontrair, viu, Ricardo? Ribeiro, eu queria ressaltar aqui uma coisa importante que você colocou,
a questão da reinfecção, da pessoa adoecer novamente pela doença. É uma dúvida muito recorrente que as pessoas têm muito em relação a isso. Eu Sim, acho pois sempre não. interessante falar alguma coisa sobre isso, enquanto aí preparo o vídeo da Lara. Não existe até hoje. Você veja que o mundo já passou 12 milhões de casos, não é isso? Uhum. O Brasil está praticamente com 10% do mundo, né, dos casos do mundo. Só está perdendo para os Estados Unidos no momento de infecções. Né? Mas não tem ainda registrado, cientificamente comprovado, que uma pessoa adquiriu a doença, o Covid, se curou, né, e reinfectou novamente, vamos dizer, com outro vírus, e desenvolveu a doença novamente. Existe muita Deputado, pode ir desinformação. conversando. O Ricardo está tentando aqui, mas pode dar nas Ok. informações, certo? Existe muita desinformação, como nós dissemos, mas até hoje não existe comprovação científica em relação a isso. Você sabe muito bem, Ribeiro, que existe um método de detecção que é o SWAB, não é isso? Aquele cotonete que mete no nariz e na garganta. Uhum. E esse exame é justamente para detectar uma parte do vírus, o RNA viral, não é? Então, quando você detecta um pedacinho lá do coronavírus, do vírus SARS-2, aí você diz que a pessoa está doente. O que acontece, Ribeiro, é que muitas vezes, quando você se infecta, esse vírus fica nas células do pulmão. E você, mesmo que você se cure, certo? Fica Uhum. partículas desse vírus lá dentro da célula, o vírus morto, só um pedaço dele dentro da sua célula do pulmão, que é a célula que o vírus tem a maior afinidade, onde tem as maiores sequelas, maiores complicações são em relação ao pulmão, não é? Então, no processo natural de troca celular, quando essa célula morre vem ser substituída por uma nova, que isso é natural em todos os órgãos do ser humano, não tanto no sistema neurológico, mas em todos os órgãos, troca muitas células, especialmente na pele, nas mucosas orais e tal. Né? Quando essa célula morre no processo natural para ser substituída por outra, aquele pedacinho do vírus é jogado na secreção. Isso vem bater aonde? No nariz e na boca. Você está curado. Mas aí você, vamos supor que depois que você teve a doença, está lá trocando a célula, tem um pedaço do RNA. Você pega outra virose qualquer, outra doença qualquer, vai lá, faz o swab de novo, está lá positivo de novo para o vírus. Como se você tivesse novamente infectado, uma reinfecção pelo coronavírus, novamente com a doença Covid-19. Eu acho que deu para as pessoas entender, que eu tentei tornar de Deu, uma muito forma bem. muito clara, que aquele vírus lá, mesmo depois de morto, ele vai aparecer na secreção durante muito tempo. Você pega outra doença, vai lá, faz o swab, dá lá o vídeo de novo, você acha que está com coronavírus novamente, e não é. Né? Portanto, nós não sabemos por quanto tempo existe essa imunidade, que a pessoa não vai adoecer novamente. Até dizem, estudos mostrando, já se fala alguma coisa que é uma imunidade curta. Não é? Diferente de outras doenças, como o sarampo, que você é praticamente pro resto da vida. Né? O IgG ninguém sabe por quanto tempo dura essa imunidade. Uma Então, doença muito nova, né, deputado? Desculpe interromper, mas assim, doença nova. rapaz, se você analisar que nos primeiros casos nós tivemos em dezembro, né, no mundo, acho que No foi mundo, dezembro, novembro, acho que o dezembro, Brasil chegou, o primeiro né? óbito no Brasil, se eu não me engano, foi em março, não é isso? Pois Março. é, assim, uma coisa. Às vezes eu vi um especialista dizer assim, rapaz, como as pessoas, motivadas, claro, pela preocupação, né, às vezes deixam um pouco de lado a questão científica e técnica, né? Nós estamos tentando também, aqui a gente está testando também. Então, há uma naturalidade que muitas vezes você vê pessoas dizendo assim: olha, falaram isso e voltaram atrás, está vendo aí enganar a população. Mas as pessoas não percebem que isso Está aí é um todo mundo estudo tentando ajudar, científico Ribeiro. que você vai tentando e cai, e aí aparecem novos dados, aparecem novos métodos, e aí aquilo cai por terra. E isso tudo sendo feito num espaço de tempo muito curto, né? É histórico. Quantas vezes a gente vê, no passado, a gente diz assim, comer isso era bom, aí agora já não é mais, né? Comer não sei o que é bom, agora é ruim passar saúde. Mas é porque a tecnologia vai desenvolvendo. E O no Covid a gente o está tendo que ovo passar que por não isso em coma meses. ovo, não coma ovo, que tem muito colesterol, mas Não se é? ovo, como ovo é Um ovinho nutritivo, bom tem muito danado. colesterol, mas a vantagem dele é muito maior. Você vê que de um ovo forma um pinto, que forma ossos, forma tecido neurológico, forma o sangue, né? Então você vê como é nutritivo um ovo. Claro que você tem que não pode, o excesso,
por conta, principalmente quem tem uma tendência a ter um colesterol alto, mas o ovo é extremamente... A banha de porco hoje também, que era considerado o vilão da nossa dieta, da De nossa tudo, né? alimentação. E hoje também Que é bom, comprovado né? que é um dos mais saudáveis que tem, a banha de porco, né? Interessante. Como você está dizendo, a ciência anda evolui, mas é importante sempre levar nossas, acho importante nossas conclusões serem baseadas na ciência, né? Serem baseadas em estudos científicos, em comprovação científica. Eu acho isso fundamental. Fundamental e eu sei o quanto é difícil, né? Eu estava aqui esses dias conversando com minha esposa, com a Lívia, né? A gente está em casa, né, com dois meninos, né, um de 4 anos, um de 3, o Theo tem 6 meses, e a gente em casa sem poder sair, e aquela ansiedade danada e sem poder trabalhar, isso causa, né, uma questão muito forte na cabeça de todo mundo, né? Fora toda a questão financeira, fora toda a questão do trabalho, de ter suas empresas fechadas, seus negócios. Então, é evidentemente que isso passa, sim, um filme, né? Mas que loucura é essa, né? Em um dado momento você até se revolta um pouco com tudo isso. Mas é para um bem maior, não tem escolha, tá todo mundo nesse barco, né? Não tem muito problema, não tem muito o que fazer sobre isso. Deputado, o vídeo da doutora Ribeiro, Lara, nós eu vamos. queria só. Pois não, pois não, Eu queria pois não, pegar esse pode falar. gancho do que você acabou de falar, porque eu acho fundamental o que você disse, que para muitas pessoas as sequelas psicológicas, o trauma vai ser muito pior do que o vírus em si. Os especialistas falam de uma tsunami de doenças mentais, doenças psiquiátricas, por conta do medo, da tensão, da ansiedade, da angústia, não é? Então, Ribeiro, é muito bom ressaltar, é importante ressaltar isso, porque tem pessoas que vão adquirir depressão, doenças relacionadas à ansiedade, estresse pós-traumáticos, transtornos obsessivo-compulsivos, todas essas doenças relacionadas a esse momento dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, é muito bom as pessoas atentarem, né, tentar, na medida do possível, prevenir esse desfecho, né, dessa pandemia, que muitas vezes eu mesmo, aqui em casa eu tive o vírus, tive a doença, o Covid, né? O vírus é o coronavírus, destacar. Muita gente às vezes pergunta a diferença, né? O vírus é o coronavírus, ou o SARS-2, e a doença é o Covid-19. Então, eu tive aqui a doença, Covid-19, minha esposa teve, minha sogra teve, todos de forma muito leve, sem praticamente nenhuma sequela, sem nenhuma complicação. O que ocorre na grande maioria das pessoas. 70% são assintomáticos, não sentem nada, não sentem qualquer sintoma, né? Ou sentem sintomas muito leves, às vezes de uma virose ou uma gripe leve. Um pequeno percentual complica, e o X da questão está aí, nessa pequena complicação. Esse pequeno percentual, que se todo mundo se infectar ao mesmo tempo, esse pequeno percentual pode se tornar muito grande e colapsar as condições do sistema de saúde, tanto público como privado, de atender os casos graves, os casos que complicam, principalmente na questão Tem um, pulmonar. tem um amigo aí que comentou, que é o César Amário. Ele diz assim: doutor Leonardo, de fato, o contágio é democrático, mas os efeitos são bem mais danosos para as camadas populares, sobretudo para as periferias. Muito pertinente, né? Sem Muito dúvida, pertinente. totalmente pertinente, sem dúvida. Obviamente que quem acaba sofrendo mais com essa pandemia, as consequências, tanto na saúde, nas periferias, o índice a mortalidade é maior, né, os óbitos são maiores, não é? Enquanto, Ribeiro, na classe média, classe alta, existe até uma facilidade na questão do isolamento social. Você imagina na periferia, onde as casas são separadas por uma parede, onde moram, muitas vezes, mais de uma família, se amontoam nos compartimentos. Você imagina a dificuldade que é essa questão do isolamento social. Sem contar que na economia informal, né, a pessoa praticamente come o que ele ganhou naquele dia de trabalho. E você dizer essa pessoa para ficar em casa. Então, obviamente, a questão social cria uma dificuldade muito grande em relação à questão das medidas de isolamento social. Agora, infelizmente, se essas medidas não forem tomadas, as consequências serão bem mais graves, serão bem piores. Deputado Leonardo, o nosso amigo Lula Moraes está aí comentando, né? Meus cumprimentos aos amigos Ribeiro Neto e Leonardo Pinheiro. O nosso amigo Lula tem feito uma live também, né, semanal. Eu tive a honra de ser convidado, né? Fui lá, a gente foi discutir, conversar sobre a mini reforma, né? A nova reforma, a mini reforma política. Foi assim um estouro. No início da live, se eu não estava ainda, eu disse que nós tivemos
Mais de 2.500 visualizações nessa live, foi assim, sensacional. E ele está aí, né, um empresário na nossa região, está aí nos cumprimentando, né? Nosso amigo França Júnior, lá de São João de Jaguaribe, está aqui também. Edna Pires, eu acho que a Edna é funcionária da Assembleia, mas é lá de Icó, sua amiga Edna Pires. Grande amiga, gente maravilhosa. Eu queria mandar aqui também um grande abraço para o Lula Moraes, esse grande empresário, mas com uma sensibilidade social muito grande, sempre procurando ajudar, sempre procurando contribuir de alguma forma. Parabéns pelo seu trabalho, Lula. Uma pessoa que eu tenho, posso dizer que eu tenho a satisfação de ter como amigo, né? Um grande iracemense, uma terra onde eu tenho um carinho e um vínculo muito forte, um vínculo familiar mesmo, né? Costumava dizer. E nós temos agora uma pergunta ao vivo. Oh, perdão, desculpe. Estou vendo, Ribeiro. Pode perguntar. Não, eu lhe interrompi, achei que o senhor tinha terminado, mas termine essa parte do vínculo aí, porque eu sou iracemense, aí eu quero ouvir. Iracema foi onde eu praticamente comecei minha vida como médico, comecei a andar lá quando criança, através da família do saudoso Luiz Bezerra. Meu irmão casou com Maria das Candeias, uma moça de Iracema, então nós criamos um vínculo familiar lá. Né? Eu fui candidato a vice-prefeito do município de Iracema, é um município onde eu conheço praticamente a população inteira. Como vice, andei na casa de quase todo mundo de Iracema e tenho um carinho muito grande, muito especial por essa cidade. Temos um gestor, Zé Juarez, que tem feito um grande trabalho, tem tido uma dedicação muito grande, isso é fato, né? E tenho lá muitos amigos e tenho, assim, também um carinho muito especial por Iracema e por todos os iracemenses. Acho que não é novidade para ninguém dizer isso, né, Iber? Vamos agora aqui ao nosso amigo Ricardo Cavalcante, que vai aqui fazer a sua pergunta. Ricardo, o vídeo já não deu certo. Se você não falar também, nós vamos desistir do Emo. Agora vai. Boa noite. Tá um pouquinho escuro aqui, que eu tô no alpendre aqui. Mas tá dando pra ver, não tá? Pode ouvir também? Tá dando pra ouvir. Pronto. Então, meu povo, doutor Leonardo, como é que tá? Você com Emo nesse climazinho aí. Rapaz, aqui tá um friozinho bom, viu? Aqui no alpendre aqui. Então, Leonardo, eu sou professor da rede estadual, né? E a gente tá começando a criar o plano de retomada, né? Para as aulas presenciais, né? Com todo cuidado, né? Bem planejado, porque, digamos assim, é um passo muito importante, né? Está sendo discutido pelo a gestão escolar, pelos professores todos, mas também é muito importante ouvirmos especialistas, principalmente da área da saúde, né? Então, eu pergunto ao senhor o que você diz a respeito dessa retomada, o que você vê nessa retomada, quais projeções você vê nela, essa retomada das aulas presenciais. Ricardo, o que eu tenho a dizer é que eu tô com delay aqui no áudio. Melhorou agora, Ribeiro? Tá com delay? Agora vai melhorar. Tá ótimo. Tá um atraso danado no retorno. O que eu tenho a dizer, Ricardo, sua pergunta é extremamente importante, né? Educação, eu não vou aqui nem perder meu tempo de dizer como a educação é importante para o desenvolvimento, para a melhor condição de vida do povo, em qualquer lugar do mundo, né? E tem que ser a maior prioridade de todos os governos, a questão da educação. Parabenizo você por esse professor competente, preparado e que tem, né, uma credibilidade muito grande, um respeito muito grande da comunidade do Iracema, uma pessoa muito benquista também, por sinal. Ricardo, se a SEDUC realmente definir, né, que é um momento propício para esse retorno, eu também, jamais depoiria contra esse retorno, porque o que eu vejo no governo do Estado do Ceará, não é, que eu vejo com muita clareza, é que as decisões de governo em relação ao afastamento social são todas baseadas e dialogadas e conversadas exaustivamente com os maiores cientistas e com os maiores técnicos dentro do estado do Ceará. As decisões são tomadas a muitas mentes, são ações feitas a muitas mãos. Então, quer dizer, nós temos a certeza de ser o melhor 100%? Infelizmente, não. Agora, se realmente vai haver esse afrouxamento, que eu estou sabendo que provavelmente vai, não é? É obviamente baseado nas melhores evidências científicas. Nós temos que ter essa sensibilidade, esse entendimento, que não podemos arriscar a vida das pessoas, não podemos arriscar a saúde das pessoas,
não podemos arriscar o colapso da nossa economia, não é? Mas também não podemos nos precipitar, que é o que o governo do Estado não está fazendo, para não ter que fazer como em outros lugares do mundo, onde houve esse relaxamento do isolamento social, começaram a voltar à normalidade, e quando a pandemia, a epidemia, no caso daquela região, começou os casos a aumentar vertiginosamente, explodiu o número de contágios e óbitos, tiveram que voltar atrás. Isso é muito pior para a economia, é muito pior na questão social e é muito pior para a educação. Mas se a SEDUC está realmente determinada a voltar, não tenha dúvida que é baseado nas melhores evidências científicas, nas melhores análises e, principalmente, baseado em dados, né? O estado do Ceará, como eu disse, é um dos estados do país que mais testa, por isso tem a condição de tomar as melhores medidas em relação às ações, às ações governamentais, às ações de gestão e às políticas públicas. Eu queria aqui pegar um gancho, Ribeiro, da pergunta do Ricardo, não é? E dizer que o estado do Ceará foi agora reconhecido pelo ranking da Transparência Internacional, uma ONG das mais conhecidas e mais acreditadas, né, mais respeitadas do mundo, como dos 27 entes da federação, o estado do Ceará é o que está em primeiro lugar em transparência em relação das ações contra o Covid, contra a doença. Isso foi um dado, se não me engano, foi de hoje ou foi de ontem, no máximo de ontem, né? Foi um dado muito importante. O estado do Ceará já é considerado o mais transparente do país em relação às contas públicas e agora em relação à questão das ações de combate à pandemia, os gastos, as informações sobre a própria doença, o perfil epidemiológico do estado, as características da doença, as ações do poder público em relação às políticas sociais, que as pessoas, o cidadão tem direito. Então, quem tiver interesse, Ribeiro, eu vou passar o link para você. Essa matéria que o senhor fala, né? Oi? Pronto, perfeitamente. Você está aí já... Aqui é a matéria que o senhor fala, falando sobre isso. Exatamente, Ribeiro. Você está vendo que você, como sempre, muito bem antenado, muito bem informado, né? Já bota aqui o link, não precisa mais eu passar, porque o Ribeiro já bota aqui. Não é quem tiver mas passe. Perfeito. Mas passe verbalmente. Mas quem tiver interesse de se aprofundar, está todos os dados do Estado, está aqui, considerado pela Transparência Internacional Brasil, o Estado mais transparente em relação aos dados do enfrentamento da pandemia do Covid-19. Isso é um dado importante, eu peguei o gancho da pergunta do Ricardo para realmente trazer essa questão. Então, Ricardo, se estão falando de voltar às aulas, eu acredito que é com toda a responsabilidade, com todo o zelo, com toda a preocupação, não é, de realmente prejuízo para os alunos. O Ricardo quer só fazer aqui a tréplica. Exatamente, Leonardo. O que deixa a gente tranquilo é isso, né? Que o Camilo, o governador, ele sempre trabalha no embasamento científico, né? E já tem um documento de consulta, né, que tá nos ouvindo, tá ouvindo os professores, e esse documento ele é muito importante, que ele vai meio que nortear as decisões, né? Tá vendo toda a porcentagem, quem pode vir, se o grupo de risco vai ficar em casa tendo aula remota, só vai participar quem não faz parte do grupo de risco. Então, é um momento assim muito oportuno, né, para que essa discussão ela se torne eficiente, para que não traga prejuízo, né? Eu tenho certeza que não vai trazer, vai ser, né, tudo bem pensado, certo? Sem dúvida. Valeu, obrigado pela discussão e pelo debate. Melhores evidências científicas, né, Ricardo? Exato. Obrigado a você, meu amigo Ricardo. É um parceirão, é um grande amigo e um grande professor, viu, Leonardo? É impressionante. Sem dúvida. Ele é da Escola Figueiredo Corrêa, né? Tem o Marcos, que é diretor lá. O diretor Marcos, né? Que é um cara sensacional, a Escola Figueiredo Corrêa. Eu acredito que o Marcos é diretor há mais de 10 anos, se eu não me engano, porque eu me lembro... ele ficou ele e a Norma, né, em alguns momentos. Mas é uma escola, rapaz, que tem levado assim pessoas, né, iracemenses para vários lugares do mundo. É muito legal. Eu sou fã. Esses dias teve uma live da escola. Eu fiz questão de entrar aí como ouvinte, porque como tem assim a acrescentar aquele trabalho ali, né? E a gente tem que parabenizar a base da educação, é muito forte.
Deputado, a Lara, né, a doutora Lara, na verdade o vídeo dela, se o Ricardo vai tentar de novo, eu não sei, mas eu vou falando aqui. Vai tentar, deputado, Ricardo? Ricardo, ela não quer conversa com você, não tem jeito. Mas o que a doutora Lara estava falando para a gente era sobre essa questão do Covid, a incidência do Covid no idoso, sabe? E ela trazia um dado assim muito interessante. Ela dizia que realmente a incidência é grande pelas comorbidades que o idoso já tem, mas uma coisa que eu não sabia, né? Até vai contra assim, algumas coisas que eu vinha lendo e estava dizendo assim, que na prática está percebendo muitos idosos, assim, os idosos se recuperando do Covid, saindo do Covid, ao passo que ao passo que ninguém imaginava, muitos jovens que, né, contraem menos Covid, mas ao contrair, estão indo a óbito, né, com mais força até que alguns idosos, né, trazendo esse contraponto de na ponta lá, tá vendo isso. Alguns idosos que têm, claro, isso a gente está conversando aqui de uma maneira bem geral, sabe, de como é complicado para um idoso sair de um negócio desse, mas ela dizendo que no início da pandemia, vamos dizer assim, a dificuldade para o idoso, o medo era muito grande, e eles têm conseguido sair disso, né? E com esses cuidados, talvez porque a rede pública tenha funcionado melhor, não sei muito bem, mas assim, mais mostrando a importância de ter o cuidado do idoso ainda pelas outras doenças que pode ter. Então, eu queria que o senhor começasse a conversar um pouquinho sobre isso, e aí o Ricardo vai tentando, e aí uma hora vai dar certo. Na realidade, Ribeiro, o que no nosso entendimento, tecnicamente falando, cientificamente falando, a chance do idoso ou do jovem contrair a doença é exatamente a mesma. O grande problema é que a chance, né, a tendência de complicar no idoso é bem maior, no idoso ou nas pessoas do grupo de risco, né? Obviamente que o idoso com a Covid, ele tem uma tendência maior a complicar do que um jovem. Mas o que se viu e se estranhou aqui no Brasil, diferentemente de outros países, é que a taxa de jovem aqui foi muito alta, não é? Muito alta dos jovens que complicaram, diferentemente de outros países. No Brasil também teve algumas características peculiares no Brasil. Aqui os obesos também complicaram muito, viu, Ribeiro? Fumantes. Aí, em relação a cardiopatias, diabetes, doenças imunológicas que diminuem as defesas, né, que trazem a imunodeficiência, isso já é sabido em outros países, mas no Brasil se observou muitos jovens, né, complicado, né? Então a questão, cientificamente falando, seria mais ou menos essa, que a chance de contágio é mais ou menos a mesma, dependendo da exposição de cada um, claro, mas que a tendência do idoso complicar aqui é bem maior do que do jovem, embora, né, ainda é muito mais fácil o idoso não complicar. A possibilidade de qualquer idoso pegar e a chance dele não complicar é maior do que ele complicar. Só que a chance de complicar é bem maior do que no jovem, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Na realidade, a letalidade da doença, as pessoas que vão morrer porque pegaram Covid, é menos de 1%, não é? O problema é com a doença que ninguém tem defesa, todo mundo pega ela de uma vez, né? As pessoas que necessitam, pelo fato de complicar da doença, principalmente na questão pulmonar, o vírus tem uma afinidade muito grande pela célula do pulmão. Então, embora a doença pode ter várias manifestações, gastrointestinal, renal, cutânea, até neurológica, a complicação, Ribeiro, realmente que leva as pessoas a óbito e que complica a doença, que traz nessa tragédia de mortalidade, é mais a questão pulmonar, né? A questão do pulmão, né? Então, a doença, a letalidade dela é baixa, mas como ninguém nunca teve a doença, o vírus chegou aqui, nunca tinha andado pelo Brasil, embora outros coronavírus andaram pelo Brasil, né? Cerca de 20% dessas nossas gripes, resfriados anuais é por outros tipos de coronavírus. Mas esse SARS-2, que é o novo coronavírus, a primeira vez que chegou, as pessoas não tinham imunidade nenhuma, então o risco era de muitas pessoas pegar ao mesmo tempo e aquele pequeno percentual complicar, ser muita gente e colapsar tanto o sistema público como o sistema particular de saúde e as pessoas morrerem sem ar, morrer com falta de ar na porta do hospital, sem poder nem entrar, pela grande multidão que estaria lá dentro. Se não tivesse essas medidas de isolamento social, distanciamento social, provavelmente é o que nós estaríamos vendo no estado do Ceará. Quem está aí também, deputado Leonardo, é um amigo seu, a gente sempre fazendo o link aqui com o Iracema, porque é a nossa base, né?
Tá aí dois amigos, né? O Petrônio, né? Meu vizinho lá da Caixa d'Água. Mas tá aí também Petrônio, o nosso... baixinho, Petrônio, não baixinho. E tá aí também o nosso amigo Filhinho, seu primo. Meu primo Pinheiro. Filhinho Tá aí já comentando. Pinheiro, grandíssimo Né? amigo, meu amigo de primeira hora lá de Iracema, irmão do nosso amigo Moacir, né? Deputado, Filho da minha para não amiga perder Totonha, aqui o link. saudosa Totonha. Oi? Deputado, olha quem está ao vivo aqui, a doutora Lara, veio tirar a gente do prego. Coisa boa, agora vamos ver a Lara, se Deus quiser, Lara. Olá. Boa noite, Lara. Querida. Boa noite, tudo bom? Não Boa deu noite, certo Lara. o vídeo, que pena, né? Mas melhor ainda. Mas foi melhor, porque agora você está ao vivo. Ah, tá, tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui realmente falando, assim, para falar um pouquinho sobre a questão dos idosos, né? Agora nessa pandemia, no Covid, né? Que nós tivemos. Realmente eu estava pegando uma parte da fala do deputado, né, e realmente os idosos eles são mais suscetíveis porque são de grupo de risco, né? Apesar da transmissibilidade ser a mesma, tanto faz ser jovem quanto ser idoso, né? Mas curiosamente, realmente aqui no Brasil a gente teve uma população mais jovem sendo mais acometida com uma letalidade, com mortes, né? Mais jovem, leia-se assim, 50 anos, né? 55, mas que não são considerados idosos, né? Ainda. E isso é uma coisa estranha, né? Mas assim, como tudo no Covid, né? Hoje, a gente ainda não sabe praticamente nada, né, sobre ele, porque eu sempre fico falando que 6 meses, 8 meses, mais ou menos, que é o tempo que a gente tem de Covid no mundo, para a saúde, né? E para a ciência, isso é praticamente nada. Né? Então, assim, uma coisa, quando a gente fala que um certo medicamento, uma hora, ele vai funcionar, outra hora a gente vê que os próprios estudos e revistas científicas falam que ele já não funciona, aí tem outro que vem, aparece outro, e depois loucura, esse né? outro também não funciona. Então, o que nós sabemos... Que o diga a hidroxicloroquina, né, doutora? Hã? Que o diga a hidroxicloroquina, né? Que o diga a hidroxicloroquina, doutora Lara. Exatamente, a cloroquina, ela estava em todo canto, inclusive guidelines já sendo feitos por alguns serviços grandes, né, conhecidos, de grandes hospitais do Brasil e do mundo, né, sendo feitos, e logo depois, assim, está com algum tempo, mais ou menos um mês, que caiu a cloroquina nas evidências científicas. Que não funciona, né? E aí eu estava até hoje olhando uma evidência sobre o corticoide, né? O corticoide foi mostrado como sendo um dos medicamentos de maior... Exatamente, que mudou muito a perspectiva dos pacientes, mas ao mesmo tempo, na hora que eu estava fazendo uma pesquisa bibliográfica, tem um artigo falando que, justamente questionando, ele dizendo, vamos com calma com o corticoide, né? Porque às vezes você acha que ele serve para todo mundo, serve para tudo, mas ele tem algumas contraindicações também e alguns efeitos colaterais. Então tem que ir com calma também. Doença, né, Lara? E a fase da doença que deve ser usada, a fase da doença que deve ser usado, né? Isso. E com a fase, né? Então ele falando nesse artigo também que você não deve usar para prevenir coronavírus, né? Porque tem muita gente que acha, né? Corre, sempre que lança um medicamento, todo mundo corre, né? Para as farmácias. Então tem que ter um pouquinho de calma nessa situação, tá? Doutora Lara, na verdade, é minha prima legítima, como o deputado Leonardo falou, né? Uma pessoa que eu tenho o maior orgulho do mundo de ter na minha família, porque além de, assim, uma menina extremamente estudiosa, menina pela intimidade que nós temos, né? Mas uma mulher, mãe de 3 filhas lindas, né? Idade, aí você, viu? Porque a gente é da mesma idade, aí eu chamo menina, sabe que eu não sou besta? É os meninos mesmo, rapaz, os meninos. Mas além de tudo, médica, professora universitária, né, uma estudiosa, mais do que tudo isso, uma pessoa que é um orgulho para a região lá, gente. Eu sou do Iracema, mas a minha mãe é lá do Cariri, a mãe da Lara, né, que é minha tia, somos lá do Cariri, então é orgulho para a região do Cariri. Missão Velha. Lá da Missão Velha. Então, eu ia rasgar essa seda sem ela estar aqui, mas ao vivo ainda eu rasgo com mais força, né? Eu tenho realmente essa... E eu estou envergonhada, Não, mas não fique, porque os elogios são verdadeiros. A doutora Lara também tem uma... Olha como Iracema... Eu não vou rasgar a seda, Lara, aqui. Eu não vou rasgar a seda porque eu já rasguei antes. Você não estava, infelizmente, aí você vai pegar a reprise, viu? Ela estava vendo.
Mas a doutora Lara, tem um amigo meu que diz assim, rapaz, todo mundo é do Iracema, eu tenho um vínculo com o Iracema. Não sei que negócio é esse. É o Iago, lá de Cascavel. Toda vida que eu encontro com ele, ele diz, rapaz, todo mundo é do Iracema, ou tem um parente do Iracema, ou tem alguém que conhece o Iracema. Que cidade é essa? Mas aí, aí eu lembrei aqui que a doutora Lara é esposa do doutor Tiago, né? E o doutor Tiago Holanda, quando ele terminou a faculdade, viu, deputado Leonardo, ele fez como senhor, ele foi lá para o interior. E, se eu não me engano, foi a primeira ou foi a segunda, acho que foi a primeira cidade que ele trabalhou, foi lá no Iracema, a primeira cidade, né? Dizendo, foi a primeira. A primeira, o doutor Tiago hoje é um dos mais, e aí eu vou dizer, olha aí, o deputado Leonardo também, né? O doutor Tiago hoje é um dos mais renomados psiquiatras que nós temos no estado do Ceará, né? Tanto no serviço público como no serviço particular, né? E um cabo que eu vivo aperreando de vez em quando, pedindo aqui um favorzinho para os amigos, né? Então aí, mas é um cara que eu tenho também uma grande admiração. Então eu queria aproveitar esse momento para deixar isso muito claro para vocês e agradecer a sua disponibilidade, viu, Lara? Obrigada, muito obrigada aí pela participação. E só dizer assim, que aqui em casa eu tenho um local que a gente guarda as fotos principais, né, da gente lá na sala para alguns convidados que vêm aqui para casa para olhar. E eu posso dizer que acho que mais de 80% das fotos elas são de Iracema, viu? Olha aí. São de Iracema, porque o Thiago guarda. Iracema é sem igual, Lara, é sem igual Iracema. E tem outro amigo da gente, né, que o Marquinhos, que foi junto com o Thiago também trabalhar em Iracema, né? Hoje em dia ele é médico, chefe de um departamento. Irmão do Ricardo. Hã? Irmão do Ricardo, sobrinho da mulher do Pedalmino, doutora Ribeiro. A mulher do Pedalmino. Não, é o Marquinhos. Não, é outro. É o Marcos Aurélio. E ele hoje é chefe de departamento lá nos Estados Unidos. Foi primeiro Iracema também, né? Primeiro também Iracema. E o escritório dele é só decorado com fotos de Iracema, do EMA. Olha aí. Eu tô falando, rapaz, é sucesso. Vai dominar o mundo. Vai. Doutora Lara, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o Ricardo Cavalcante é um amigo nosso, viu, Lara, que está aí fazendo a produção por trás aqui do negócio. E o seu vídeo não entrava de jeito nenhum. Agora que eu percebi que o Ricardo fez de propósito para você entrar ao vivo. Eu tenho certeza. Esse Ricardo é muito inteligente, rapaz. Não é professor, não. Tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado, minha irmã. Tudo de bom. Tá. Deputado, quer que fale um pouquinho aí das palavras da doutora Lara Santiago Ribeiro, essa questão do idoso? Muda um pouco o posicionamento na ponta ou vem muito dentro do que você estava falando, né? É bem isso, né? A tendência do idoso é bem maior de complicar, não é? Embora se viu no Brasil que existe um percentual bem maior de jovem complicando do que em outros países. Mas realmente a tendência do idoso continua sendo mais, obviamente, complicado do que o jovem. Quando fala jovem, como ela bem colocou, aquele que não é idoso, vai até 50, 55 anos, né? Nós consideramos o grupo de risco acima de 60 anos, né? A faixa etária que usa como um divisor de águas, né? 60 anos, nesse caso. Tá certo. Eu queria também aproveitar aqui essa parte aí do idoso, certo? E dizer assim, o que é que você acha? Os idosos eles têm que continuar mesmo com essa história do isolamento social? É pertinente, mesmo em Fortaleza? Eu não falo nem no interior, porque no interior nós estamos agora, né, no pico, assim, não sei se a palavra é pico, eu não sei, uma hora é pico, uma hora... Enfim, mas a gente está vendo agora... No interior, provavelmente, Ribeiro, mas aqui, sim. No interior, provavelmente, tecnicamente falando, nós não atingimos ainda o pico. Os números estão, felizmente, aumentando ainda. Ainda chegaremos a um pico que, muitas vezes, como um platô, né, onde se estabiliza o número de casos, que não aumenta nem diminui, e depois, no segundo momento, geralmente, você tem uma decaída dessa curva, não é? Mas, Ribeiro, essa sua pergunta é extremamente importante, porque muita gente pensa que Fortaleza já passou, já pode... E acabou, né? Relaxar, acabou, e não é. Não é? Ainda, se a população, se a sociedade não entender isso, nós temos o grande risco de ter uma segunda onda de coronavírus. Viu? Seria terrível, pior, né? Eu nunca acreditei muito nessa segunda onda, porque o índice de infectados em Fortaleza foi muito grande. Eu acreditava no máximo, eu falando por mim mesmo, como o Lula disse naquele tempo, uma marola, não é? Uma onda grande de reinfecção, não acreditava, porque foi muita gente contaminada em Fortaleza, não é?
achar muito difícil ter uma segunda onda na dimensão do que nós já passamos. Mas corre o risco, sim, de uma segunda onda se a sociedade realmente relaxar e achar que essa questão já está ultrapassada e não corre mais risco, né, de contágio. O risco ainda é muito iminente, o risco ainda é muito grande e as medidas devem continuar. Essa reabertura, essa flexibilização do isolamento social, do distanciamento, isso tem que ser de forma paulatina, gradual, e seguindo a orientação do governo do Estado, que, repito, tem tomado suas decisões, suas ações de forma colegiada, ouvindo e extremamente participativo das maiores cabeças pensantes em termos da ciência médica, da questão da saúde pública, não é? Obviamente também da questão da economia no nosso Estado. Existe um comitê de contingenciamento, né, que é formado por profissionais qualificados das mais diversas áreas que têm relação, obviamente, com o enfrentamento à pandemia. Alô? Tá me ouvindo, deputado? Falhou um pouquinho. Estou ouvindo bem, Ribeiro, estou ouvindo bem. Vamos ver se a internet volta. Falhou um pouquinho. Eu não fui ouvido no final? Deputado? Alô? Estou ouvindo bem. Falhou um pouquinho. Pois é, o que eu terminei de dizer na participação passada, Ribeiro, é que a coisa como acho que você escutou... Deixa eu lhe interromper aqui, porque a internet está um pouquinho ruim. Nós temos outra participação aqui, aproveitar aqui. E essa é uma participação que eu tenho que fazer com muita força, sabe? Importante. Deixa eu ver aqui. É importante que, afinal, você... Não vou nem dizer que você não entra em casa, que eu estou vendo que você está em casa, mas vai ser expulso de casa. Na verdade, a participação da doutora Lívia... Ele me pegou aqui de surpresa. Eu tinha gravado o vídeo, como não deu certo. Ele botou no canto da parede e disse, vai entrar. Mas eu queria ver, na verdade, a Lívia, né? A doutora Lívia Guerra, muito conhece, é minha esposa, ginecologista obstetra, né? Está inaugurando esses dias agora a sua clínica lá no Shopping Deus Estou fazendo merchan aqui já. Mas é uma pessoa que eu posso dizer, uma grande estudiosa. E os vídeos poderiam dar problemas, então eu queria a opinião aqui também da doutora Lívia, não como minha esposa, mas como obstetra. Uma área muito forte, né? Tem muitas técnicas, né? Como é que fica? Pode continuar? Deve continuar? Diga lá, doutora. Então, assim, na obstetrícia, né, o que a gente tem de estudos aí falando, apesar de ser tudo muito incerto, como em todas, sobre tudo do Covid, tudo é muito incerto, mas na obstetrícia, o que a gente está vendo aí é que as gestantes, né, são considerados grupos de risco também, e por conta disso, por conta da imunidade que já normalmente altera, né, as alterações hormonais próprias da gravidez também, então tudo isso leva com que elas sejam um grupo mais suscetível à doença, assim como os idosos, né, e por conta disso, o pré-natal das pacientes com suspeita ou com Covid confirmado, né, tem que ser um pré-natal mais detalhado, um pré-natal melhor acompanhado, né, mais de perto, né. Uma coisa interessante que eu vi uma palestra de um obstetra do Einstein, ele falando que, diferente da população geral, o sintoma mais comum na gestante é a febre, né, que na população geral, muita gente tem a febre, mas não como o sintoma mais comum, né, e na gestante, algumas delas, o que ele percebeu lá nesse estudo que eles fizeram lá no Einstein, foi que tinha muitas pacientes que tinham somente a febre como sintomas do Covid, né, e a febre é um sintoma muito comum, que muitas outras doenças pode levar à febre, né, então é uma coisa que no pré-natal tem que ser muito bem visto, muito bem acompanhado, né, e um outro sintoma também interessante na gestação é a falta de ar, né, normalmente a gestante por si só já sente a falta de ar quando está numa gestação mais adiantada, já ali mais perto do finalzinho da gravidez, por causa da compressão abdominal, né, a barriga muito grande, acaba que o conforto respiratório
difícil, né? Então, por si só, a gestante normalmente já tem um desconforto respiratório. Então, esse desconforto respiratório é um outro sintoma muito interessante de ser bem acompanhado, bem investigado. Será que esse desconforto é só da gravidez ou esse desconforto está relacionado à doença também, né? E se tiver relacionado à doença, é um sinal de gravidade, porque chegar a ter desconforto pela doença é um sinal de gravidade, entendeu? Então, assim, o pré-natal tem que ser um pré-natal muito bem acompanhado. Outra coisa que sempre perguntam é, doutora, e em relação ao parto? Eu preciso ter meu parto cesáreo por eu estar com Covid ou com suspeita de Covid, né? Então, assim, o que a gente viu é que não. Tá falhando. A indicação do tipo de parto é obstétrica, a depender de cada paciente. Vocês estão me ouvindo? Voltou, né? Então, assim, o tipo de parto é indicação. O tipo de parto é uma indicação obstétrica, a depender do quadro clínico. A gente não, doutora, a gente não está conseguindo ouvir, Lívia. E você sim pode. A gente não conseguiu ouvir a última parte. Tá, Leonardo, tá ouvindo? Tô ouvindo. Estão me ouvindo? A gente não conseguiu ouvir a última parte. Mas ouvi a maior parte. Falhou muito o final. Só o final, Lívia. Vamos tentar de novo. Estão me ouvindo? Estou me ouvindo bem agora, Lívia. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Mas falhando, né, Ribeiro? Tá falhando. É só na conexão dela. Doutora, faça o seguinte. Doutor Lívia, se você puder, como a casa é muito grande, você desce do quarto e vem aqui para o meu lugar que dá para terminar de ouvir. Vamos esperar a ver se a Lívia consegue vir terminar aqui as suas palavras. Mas está aí também, viu, Leonardo, o ex-prefeito Otacílio está assistindo aí a live, né? Grande abraço, grande homem público, grande personalidade, grande pessoa muito humana. Um grande abraço, Otacílio. Leonardo, sobre as barrigudinhas que a doutora Lívia estava falando, o que é que o senhor diz? A Lívia traz umas informações extremamente importantes, né? Porque nós vemos que a doença que, como nova, né, a Lara muito bem falou, 8 meses, que é conhecida no mundo, e existe uma variação muito grande de sintomas, como eu coloquei há pouco, gastrointestinais, renais, até neurológico por vezes, né? Embora a pior complicação, obviamente, é a pulmonar. Mas tem pessoas que praticamente só perdem o olfato, que é chamada anosmia, perde o gosto, não é praticamente isso. Então varia muito esse sintoma, às vezes diarreia, mas em relação eu vou chamar a Livinha, porque eu conheci criança, eu vou chamar a doutora Lívia, não. Conheci ela, meninazinha, brincando com minha sobrinha, com a Edmar, a prima dela, também uma grande médica, prima legítima dela, minha sobrinha coração, praticamente foi criada pelo meu irmão casou com a mãe dela, era ainda muito novinha. A Edmarinha, neta do Luiz Bezerra. Mas bem, Livinha, então você traz a questão importante, a questão, né, da característica de febre. Realmente, apesar de ser uma doença viral, ela não tem essa característica de ser tão febril, né, como a dengue. A dengue é uma doença que, por definição, é uma doença febril, não é? A dengue. Você não vê dengue sem ter febre, por exemplo, não é? Livinha, uma coisa que eu quero lhe questionar, que eu acho que, obviamente, eu vou lhe perguntar, mas já sabendo mais ou menos a resposta, tá? Se eu souber responder... Eu acho que você não vai saber, porque ninguém no mundo vai saber, mas eu queria que colocasse essa questão, né? Há uns anos atrás começou a aparecer muitos casos de Guillain-Barré, aumentou muitos casos, e microencefalia, crianças nascendo com microencefalia. E estudaram, pesquisaram, foram e voltaram, e acabaram percebendo que era relacionado à infecção pelo vírus da Zika. O Zika vírus, né? E nós ainda não sabemos se futuramente esse pode causar algum tipo de malformação, algum tipo de teratogenicidade, tecnicamente, no feto, né? Já deve existir estudos acompanhando e procurando descobrir se vai ter alguma repercussão para essas crianças, para esses fetos, para essas crianças, né? Da gestante que tiver a infecção pelo coronavírus. Eu acredito que já tem em andamento alguns estudos em relação a isso, né, Livinha? Isso, eu até estava comentando um dia com o Ribeiro, né, exatamente sobre isso.
Como as coisas são engraçadas, né? Em 2016 foi quando teve o surto de Zika vírus e apareceu esses casos de microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, e de repente, no ano de 2017, 2018, final de 2017, 2018, esses casos praticamente desapareceram. Hoje, muito raramente a gente pega paciente com esse tipo de doença, com esse tipo de complicação, né? Então, assim, tanto quanto o Covid, o Zika vírus, né? A doença do Zika é uma doença também nova, pouco estudada ainda, né? Ninguém sabe como ficou a imunidade, então, assim, o Covid, na verdade, a gente não tem nada que confirme que Claro, o coronavírus é transmitido da mãe para o bebê, né, da forma vertical. vertical. A forma vertical que a gente fala é ou durante o parto, ou durante a amamentação, ou na gravidez ainda, né? Então, assim, nenhuma das três formas tem comprovação científica de que ocorre. Existem alguns relatos, alguns casos, poucos relatados aí na ciência, de que sim, tem bebês que nasceram com IgG e IgM positivo, GG e IgM positivo, o que leva a crer que pode ter acontecido isso, mas até o momento não tem nada que comprove. O que a gente vê são bebês recém-nascidos que têm IgG e IgM, mas acredita-se que essa infecção tenha sido de forma horizontal, como a mãe ou o pai infectado, com o bebê no colo e acabou que transmitiu por gotículas, né? Ou nariz ou boca, né? Então, assim, a Ok, transmissão acredita-se que seja mais por forma horizontal mesmo, não por forma vertical, o que tranquiliza mais a gente, né? claro. O que acalma mais o coração da gente, né? E Livinha, como não tem realmente nada que comprove essa transmissão vertical, por conta disso, a amamentação é aceita, né? A gente não isola a mãe do bebê, a ótima paciente informação. continua amamentando o seu bebê desde que, com a higiene adequada, né? Você fazer uma higienização, tanto aqui do colo, como dos braços e das mãos, para quando for amamentar, e usar máscara durante a amamentação, para proteger o bebê, né? Muito bem, Livinha. A informação acho que fundamental. Uma dúvida de qualquer gestante, né? Eu particularmente não tinha esse conhecimento. Extremamente importante. Livinha, não é bem sua área, seria mais da área da pediatria ou da neonatologia, ou pelo menos da pediatria, mas o índice de crianças, né, de 0 a 5 anos. Até para complementar, Vai nós ter uma iríamos. pediatra que vai falar aí, eu acho. Eu acho que a gente não vai conseguir tentar por vídeo, né? Ela está no plantão, provavelmente não vai entrar ao vivo, mas já aproveito para agradecer, se der certo o vídeo, nós vamos ouvir, se não, aproveito para agradecer a doutora Ingrid Cidrão, né? É uma grande pediatra aqui também, que nos deu a honra de fazer um vídeo muito bacana. Felizmente, aí por conta dessa questão técnica, a gente está com dificuldade para abordar, mas aproveito e peço aí a Lívia para que também fale um pouquinho da questão da criança, porque se a doutora Ingrid não falar, a gente acaba aqui botando em pauta esse tema também, que é muito importante. E foi eu e a Lívia, nós tivemos Covid, os nossos filhos em casa. Eu lhe confesso que foi, mesmo a gente sabendo que a incidência, tudo que se dizia que não era pouco, mas era a nossa maior preocupação, os filhos, né, dentro de casa, não tem como não nos preocupar. É Então, verdade. acho que muito que a gente conversa sobre isso também. Pois é, mas o índice, eu acho que uma coisa que é relativamente tranquilizadora é que o índice de complicação, e obviamente, É medo de pai e mãe, né? o índice de complicação na criança de 0 a 5 anos, ou até do pior, né, de óbito, graças a Deus é baixíssimo. Se eu não me engano, É muito baixo. 0,0 alguma coisa, eu não sei se chega nem a 0,05, se eu não me engano, acho que não chega a isso. 0,05, muito baixo, né? Graças a Deus é uma coisa até Isso. relativamente tranquilizadora. Assim como vocês, Ribeiro, aqui em casa, Isso mesmo, deputado. eu e minha esposa tivemos, minha sogra teve, os filhos da gente dormem junto da gente, convivem com a gente, e se não tiveram sintoma algum, todos dois. Pronto, aqui em casa foi do mesmo jeito, deputado. Eu tive, né? O Ribeiro teve também. A gente passou 15 dias isolados em casa, sem babá, sem ninguém, e nós tomando conta dos dois meninos, então, dormindo com a gente, convivendo com a gente normal, e graças a Deus nenhum dos dois também tiveram nenhum sintoma, né? Mas é isso mesmo, as crianças, pelo que a gente está vendo, elas estão tendo um índice de sintomas muito baixo. Às vezes elas são até contaminadas realmente
mas não tem muitos sintomas, né? O que eu percebo, o que eu ouvi alguns pediatras falando, é que os sintomas mais comuns na pediatria sintomas intestinais, né? Diarreia, uma febrezinha baixa, algo do tipo. Mas realmente não é muito a minha área, não. Mas só completando na hora que caiu, que eu estava falando do tipo de parto, né? Então, assim, o tipo de parto é uma indicação obstétrica, independente da paciente estar com COVID ou não, né? Lógico que depende do estado clínico geral da paciente. Se for uma paciente mais grave, que possa estar com hipóxia, que a gente chama, né? Que é a respiração faltando oxigênio, que isso possa prejudicar o bebê. Então, lógico que a gente faz uma cesárea de urgência para proteger ali o bebê, né? Mas o parto vaginal não é contraindicado nas pacientes com COVID. Inclusive, essas pacientes continuam com direito ao acompanhante, desde que esse acompanhante esteja assintomático e não seja de grupo de risco, né? Então, elas permanecem com direito ao acompanhante. Lembrando também que o hospital tem que ter um mínimo de suporte para esse tipo de paciente, né? Uma sala de parto isolada para não misturar ela com as outras pacientes, um local adequado para ela parir. Lembrando que também a equipe deve ser um pouco reduzida, quanto menos gente possível para a assistência do parto, melhor, porque menos chance de transmissão, menos chance de contaminação de outros pacientes, de outras pessoas dentro do hospital, tá? Mas essa do acompanhante é importante, porque é um direito da gestante ter o acompanhante durante o trabalho de parto, acompanhando, né? E mesmo com o COVID, ela não perde esse direito. Muito bom, Levinho. Lógico que depende do hospital também, né? Porque como tem alguns hospitais que não têm uma estrutura que a gente consiga fazer esse isolamento, acaba que alguns hospitais não estão conseguindo permanecer com esses acompanhantes, né? A gente também não pode generalizar uma realidade nova, né, e fazer com que isso, né, às vezes o hospital não tem estrutura mesmo para permanecer com esses acompanhantes. Então, lógico que depende também de cada hospital. Doutora Olivia, muito obrigado. Isso aí. Minha esposa gravou o vídeo também, mas eu acho que acabou ficando melhor, né? Também entramos ao vivo, batemos um papo. Mais tarde a gente conversa, viu? Você me paga. Beijão. Beijo. Leonardo, acho que foi dito tudo, né? Nós conversamos, aí acabou virando um bate-papo, né, entre vocês dois, e eu acho que bem lúcido, né? E procurando trazer algumas informações importantes, né, que tragam realmente um impacto prático para as pessoas, né? A Lívia traz umas informações que são extremamente importantes, né, das pessoas, da gestante, da mulher que está amamentando, né, na pessoa quando está a criança na fase de amamentação. Isso são questionamentos extremamente relevantes, né? Existe uma dúvida até entre os outros profissionais de saúde, os clínicos, como eu, clínico geral, né, em relação a essas questões relacionadas a cada especialidade, como falou. Isso. E trouxe informações extremamente importantes à Lívia. Queria dizer, Ribeiro, que você falando um pouco... Você não vai embora agora não, viu? Nós temos ainda 1h30 de live, já vai com 1h20. Outras coisas aqui. Não sabia que era essa maratona toda, não. Aqui nós vamos bater o safadão, se prepare. Viu, Ribeiro? Mas eu queria... Chegou a pandemia, mas eu tinha iniciado em São Paulo, né? Uma área que eu gosto muito, psiquiatria, inclusive. Eu tive a oportunidade de trabalhar no CAPS no ICO, em Morada Nova, trabalhar no CAPS, né? Quando não tinha psiquiatra. E uma área que eu sempre tive uma certa afinidade, né? Eu sempre gostei, que é a psiquiatria, a neurologia. Então, eu decidi, estou fazendo uma pós-graduação em neurologia em São Paulo, né? Ainda cheguei fui no final de semana... Oi, doutora Olivia, convida para a clínica. Deixa um pouquinho mais para frente. Mensal, mas infelizmente veio a pandemia, acredito até que esse final de semana vai ter online, né? Mas nós estamos aí com esse novo projeto pessoal na questão profissional, que é a questão dessa pós-graduação na área de neurologia. Uma área bem interessante, bem importante. Parabéns, meu amigo. A sua esposa Mirla tinha me comentado, né, a minha Lívia, sobre isso. O deputado Leonardo, além de médico, caiu aqui, ele deve entrar novamente. Está voltando. Voltou, mas sim. Só um pouquinho que ele está voltando aqui. Voltou bem, Tá boa. Voltou. Caiu um pouquinho, mas voltou. Deputado Leonardo, além de
Pronto. O deputado Leonardo, além de médico, agora nessa questão da neurologia, é também meu colega, né? Foi meu colega de Unifal, estudante de direito licenciado. Mas ainda vai ter que terminar essa batalha aí no futuro. Fiz até Mas, deputado, eu metade. queria continuar. Olha aí, mas vai ter tempo ainda. É jovem, está chegando aos 60 agora. Cheguei nem a 40 ainda, rapaz. Eu queria continuar nesse tema, mas aí tem uma pergunta aqui minha para lhe fazer, é sobre a questão da rede de saúde, né? Foi amplamente divulgado que a rede de saúde, eu digo assim, para isso ser bem verdadeiro, eu acho que os problemas que nós estamos vivendo, evidenciando aí, né, a todo momento sobre essa questão de epidemia, no sentido de reestruturação de saúde pública no Brasil todo, e coisas que a gente, né, coisas que a gente viu aqui mais forte agora, elas só são evidenciadas, né? São problemas que já existiam. Por exemplo, falta de UTI, leis de enfermaria. Não estou me restringindo aqui ao Ceará, não. Estou falando de Brasil mesmo. Essa é uma realidade. É evidentemente que eu sei, a gente é consciente de que é uma área muito difícil, muito cara, muito pesada para né, se colocar recursos, tem os limites, eu sei disso, né? Mas, assim, diante de tudo isso, agora voltando para o Ceará, nós estamos passando por mortes, a dificuldade de estar longe das pessoas que a gente gosta, comércio quebrando, toda essa dificuldade que nós estamos passando pela pandemia. Mas há de ficar alguma coisa boa no meio desse negócio, não é possível, né? Sem E dúvida, na minha, assim, o que me chamou hoje, talvez o que me chama mais a atenção do que vai ficar, é essa questão da rede pública de saúde, que, claro, há um custo altíssimo, porque outras áreas acabam sendo desabrigadas de recursos, porque não é uma cacimba de areia, né, que sobra dinheiro, você, quando bota mais ali, falta ali, né, puxa o lençol e descobre os pés, né, essa é uma realidade. Mas aí vem uma rede pública que foi montada, né, eu vi aí na mídia se falando que nós temos aí, foi colocado aqui no Ceará, acho que 2.684 novos leitos, né, dos quais exclusivos para a Covid, né, aí você tem aí 1.892 de enfermaria, 756 de UTIs, né, se o número estiver errado, você me corrige, mas aí foi isso que foi me passado. Os números, né? são exatamente esses, os números também que eu né? tenho conhecimento, Ribeiro. Pronto, me falaram também de 31 novos respiradores, né, que acabaram de chegar agora na última semana, e no final de semana 300 respiradores para a região sul do estado e a região norte. Então, esses números batem, são verdadeiros, ficam, são passageiros, são emprestados, né? Essa estrutura ela é emprestada, ela fica. Me fale um pouquinho sobre isso e emendar a pergunta, né, com a pergunta do amigo Ricardo Cavalcante, que já pergunta se o Hospital Regional do Vale Jaguari, projeto de sua autoria, né, projeto de educação da autoria de Vossa Excelência, já pode ficar pronto, já atende agora nesse período de pandemia, ou se é uma coisa mais para frente. Eu queria que você começasse com isso e terminasse com a pergunta do nosso amigo Ricardo. Ribeiro, obviamente que essa pandemia escancarou os problemas crônicos, né, os problemas estruturais que nós tínhamos na saúde pública no Brasil. Nós somos o maior sistema de saúde público universalizado e gratuito, o público já está dizendo gratuito, do mundo, não é? O SUS, o Brasil tem cerca... Se eu puder falar um pouquinho mais alto, ou aproximar o perdão. celular. Pois não. Viu, Ribeiro? O que eu estava aqui dizendo é que nós temos o maior sistema público de saúde do mundo, o SUS, que hoje no Brasil nós temos cerca de, grosseiramente, nós temos cerca de 200 milhões de habitantes, e o SUS é responsável mais ou menos por 80% da cobertura na área de saúde da população no Brasil. Então, é coisa de passando bem de 150 milhões. E o que preconiza o SUS é uma saúde universal e de qualidade, né? Existem os preceitos do SUS, a integralidade, hierarquização, regionalização, todas as questões técnicas do SUS, mas, enfim, um atendimento público, universalizado e qualificado para todos. Então, essa pandemia, obviamente, ela escancarou os problemas do SUS, que estruturalmente é um sistema que é invejado e copiado por muitos países, mas que tem um problema, como eu disse, crônico. Não existe, como é o contrato da saúde, que tem o Fundeb, enfim, mas no SUS não existe um orçamento previsto e, objetivamente falando, um orçamento que esteja já pré-definido para se gastar na saúde, no SUS. Então, o que nós gastamos no Brasil per capita
equivale a países dos mais pobres da África, países da África chamada subsaariana, não é? Então, realmente, uma saúde de qualidade universal exige recursos. Aqui no Ceará, a tabela do SUS há 20 anos que não é reajustada. Vários hospitais da rede privada e da rede filantrópica, que eram conveniados ao SUS, nos últimos anos, vários hospitais vêm fechando. São muitos exemplos. O último fechou aqui, o PSA, fechou o Gomes da Frota, fechou a Policlínica, que as pessoas um pouco mais, que têm mais um pouco de idade vão lembrar bem da Policlínica. Eu mesmo nasci na Policlínica, a mamãe era prefeita no interior de Solonópolis, na época eu vim nascer aqui na Policlínica, e tem muitos amigos da minha geração que nasceram lá na Policlínica. E esses hospitais foram fechados ao longo dos anos. Se o governo do estado do Ceará não fosse aumentando esses leitos, para pelo menos compensar, seria um desastre a saúde no estado do Ceará, né? Então, quando o governador Camilo assumiu o governo há 6 anos atrás, cada real do governo federal que entrava no estado do Ceará, do SUS, o governo do estado entrava com R$1. Hoje está praticamente cada real do governo federal está entrando no estado com R$5, né? Então você veja o esforço que tem feito o governo do estado para o estado do Ceará ter uma saúde realmente de qualidade. Foram abertos os hospitais regionais, as UPAs, policlínicas, os CELS, todos os hospitais da rede pública, os terciários foram ampliados, o Alberto Seib, o Hospital de Messejana, o HGF, o César Carlos, que fala em construir, antes da pandemia, vamos ver como é que vai ficar a questão do recurso, mas se falava em construir outro César Carlos, né, tudo uma estrutura nova, é um prédio muito antigo, que qualquer reforma lá é muito complicada, talvez, né, se fala que tinha que derrubar e construir outro, enfim, então querem fazer um outro hospital na UES, no campus da UES, que seguiria também para a faculdade de medicina da UF, enfim, não é? Mas eu queria aqui destacar que com todas essas dificuldades que tem subfinanciamento na saúde, o estado do Ceará tem hoje, dos estados, um dos melhores sistemas de saúde do Brasil, que é inclusive copiado por muitos outros estados. A questão, como eu disse, da hierarquização, cada macro-região recebendo um hospital regional, cada micro-região com a UPA, um CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, mas não ia falar CEL, ia falar das policlínicas, né? Quem chama policlínica. Policlínica, eu falei anteriormente, era um grande hospital que tinha lá naquela rua, Ribeiro, cheia de sinal, como é o nome dela? A rua ali no centro, que tem um Faria Brito. Eu não ouvi. A Policlínica Antiga, que era um hospital que fechou, que era um dos grandes hospitais do estado do Ceará, que, né, que vem fechando. Eu estava falando do fechamento dos hospitais da rede conveniada nos últimos anos. Enfim, o que eu quero destacar aqui é que, obviamente, com toda a dificuldade, com todas as limitações, mas sei que teve alguns casos que houve demora, houve atraso, mas a grande maioria dos pacientes que necessitaram de um atendimento especializado, de um respirador, de um UTI no estado do Ceará, infelizmente, há exceções, claro, e lamentamos muito, mas a grande maioria dos pacientes necessitaram de um UTI ou de um respirador, não é? Tiveram acesso a essa assistência médica fundamental naquele momento. Muitos foram os óbitos. Infelizmente, muitas pessoas esperam muito pelo medo, pelo receio, né, de não estar com a doença, em hospital e contrair, né, acaba atrasando a procura da emergência, a procura do atendimento médico, muitas vezes não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas o caso, Ribeiro, aqui para finalizar, é que a rede pública do estado do Ceará, com toda a dificuldade, todas as limitações, um estado pobre como nós somos, mas que foi um exemplo para o resto do país. Nós temos um estado agora que está entrando praticamente em colapso, como é o caso, por último, de Goiás, não é? Uma situação extremamente preocupante, mas o estado do Ceará concentrou até agora basicamente 10% dos infectados no Brasil, proporcionalmente, sem dúvida, em termos de estado, o maior índice, né? Então, nós, graças a Deus, estamos passando com muito sofrimento das pessoas perderem seus entes queridos, com muitas dificuldades, com muitos transtornos, mas estamos passando, acredito, poderia ter sido bem pior ainda, se não houvesse. E a rede fica? Você colocou uma questão muito importante, que é um legado extremamente positivo da doença,
Obviamente que foi feito a toque de caixa, foi feito de forma com a maior urgência possível, mas o que foi construído, obviamente, vai servir para o futuro, né? Foram aumentadas em mais de 50% as UTIs no estado do Ceará, né? Foram criados muitos leitos por Covid. Você falou muito bem, 2.700 e poucos leitos, não lembro exatamente o número, mas 2.700 alguma coisa, Ribeiro. E, obviamente, que isso vai ficar para o futuro, né? Vai incrementar, vai ser um incremento na rede do SUS de atendimento. 2.648, né, para ser exato. Pronto, 2.648, perfeito. Né? 700 e poucos leitos de UTI que foram criados, aumentando em mais de 50% os leitos existentes no estado do Ceará. Do UTI. Hospital do Vale de Jaguaribe agora não, né? Vai ser um recado positivo. Em relação ao Hospital do Vale de Jaguaribe, a informação que eu tive por último é que agora em julho seria inaugurado já uma ala para o atendimento ao Covid. A informação que tive do governador Camilo Santana, agora em julho ainda, né? Tendo em vista que o aumento de casos que estamos vivendo no interior do estado. E, obviamente, que você levando a estrutura para mais perto do paciente tanto benéfico, tanto na parte diretamente no atendimento ao paciente, melhora as condições de sobrevida desse paciente, tendo em vista que ele vai ter um acesso mais rápido, né, aos recursos necessários, à assistência médica, e também melhora na questão dos recursos, né, otimização dos recursos. Você levando o atendimento para mais perto. Assim, nós temos muito assunto aqui. Se fosse para conversar, eu acho que a gente ia aqui, não ia parar hoje, né? Porque é um tema que mexe muito com a gente. Claro. Né? Mexe demais com a sociedade. Estamos vivendo um momento sem igual, Ribeiro, na nossa história. Sem igual, né? Também vendo na história. Eu acho que daqui a 100 anos vai se estar comentando o que nós estamos vendo hoje. Obviamente vai entrar para o livro de história, né? Aí sim. Mas o senhor eu passei a live toda chamando de senhor, mas agora vou chamar de você pela nossa amizade. Você sempre me chamou de você, né? Você sempre me chamou de você. Que a live é chique. Não sei o que você está chamando de senhor hoje. Que a live é chique. Mas, meu amigo, deixa eu lhe falar. Eu queria fazer assim, queria ouvir uma última intervenção sobre esse assunto, ainda pegando o gancho aí do governo do estado. Foi muito falado sobre alguns auxílios sociais que o governo social disponibilizou. Eu acho que é importante que a gente converse com isso, porque meu áudio está dando um ecozinho, mas eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Estou ouvindo bem, Ribeiro. Pronto. Aqui, muito bom. Então, tem alguns auxílios sociais que estão acontecendo, que eu acho que é importante que a gente fale. Essa live, nós temos muitas pessoas vendo hoje, mas as visualizações vão continuar, os compartilhamentos da live vão continuar e vai chegar, né, em todos os lugares. E aí, assim, é importante que a gente fale sobre essa isenção do pagamento de água, né? Eu vi que o governo do estado trabalhou sobre isso. Né? Eu vi que ele garantiu o pagamento de conta aí de muitas pessoas, né, de energia. Né? E vi também uma história de um vale alimentação, você não paga alguns alunos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Falam em dinheiro. E já também entrasse na questão das empresas. Né? São temas que são parecidos, mas eles ele resguarda, né, públicos diferentes. Mas e as empresas, os pequenos empresários? O governo anunciou agora uma série de medidas, né? São muitas medidas que foram feitas num pacote só. Algumas eu lhe confesso que eu não entendi nada. Não entendi nada. Né? E fiquei até imaginando como é que seria para um leigo ver aquilo. Na realidade, Ribeiro... Mas outras sim, questão de ICMS e tal. Então, queria que o senhor falasse sobre isso. No geral, são questões bem técnicas mesmo. Quem vai entender melhor, nem eu compreendo na totalidade, vai entender melhor quem é do meio, não é? Você falou muito bem de medidas sociais, como a isenção das famílias mais carentes, né, mais baixa renda, de isenção da conta de água, isenção da conta de luz, vale gás, uma ajuda para os alunos de escolas públicas, não é? Agora você fala de uma coisa também importante, as micro e pequenas empresas são quem mais empregam no nosso estado e no país, né? Nós temos também uma participação muito importante do setor de serviço no nosso estado. Então, é extremamente necessário, Ribeiro, nesse momento, haver o empenho e a sensibilidade do governo do estado, juntamente com a secretária da Fazenda, a Fernanda Pacobaíba, uma pessoa extremamente preparada e competente, uma jovem muito competente, que fizeram um plano para ajudar, para contribuir com a retomada econômica do nosso estado. Então, esse plano, ele beneficia mais de
30 mil empresas, quer dizer, mais Falhou de um 30 pouquinho, mil. deputado. O governo do Estado, juntamente com a secretária da Fazenda, a Fernanda Pacobaíba, né, como eu falei, muito preparada, muito inteligente e muito dedicada, eles fizeram um plano para contribuir na retomada econômica do nosso Estado. E o Estado do Ceará, mais uma vez, como foi no caso do isolamento social, como foi no caso de várias medidas em relação ao combate direto da pandemia, o governo do Ceará, mais uma vez, também é pioneiro nessas medidas, né, de ajuda, de ajuste, de contribuição para a retomada econômica do nosso Estado. Veja que a economia é fundamental. A economia gera empregos, a economia é quem gera os recursos necessários em termos de tributos para o governo do Estado poder implementar as políticas sociais. Então, a economia é fundamental. Não é, em primeiro lugar, a vida. O governo sempre diz, o governador Camilo Santana, em primeiro lugar, a vida. Mas agora que nós estamos, graças a Deus, ultrapassando esse período mais difícil, esse período traumático do nosso povo, do nosso Estado, do mundo todo, tem que se pensar agora fortemente na economia. É com essa sensibilidade, com esse empenho, que o governo do Estado, também com a Fernanda, criaram um plano, né, de 23 itens, alguns, como eu disse, que envolve questões mais técnicas, que fica difícil até por leigo entender, mas basicamente é isso, Ribeiro, a questão dos tributos, facilitar o pagamento, facilitar o processo de informações, né, criando meios tanto analógicos como eletrônicos na informática de informação, facilitando o pagamento desses tributos na forma de prorrogação, na forma de parcelamento, né, além de outros incentivos fiscais. Então, são uma série de medidas que também, mais uma vez, eu acredito que você já deve ter visto, né? Você tocou no assunto, e eu acredito que seria Esse bom você... ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, né? É o principal imposto estadual, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas Então, isso é o isso principal vai imposto. E diretamente na cadeia produtiva, né? E é um imposto que cai muito na questão da economia, da nossa economia, principalmente que é comércio e serviços, né? Circulação de mercadorias e serviços. Não cai sobre o setor produtivo propriamente dito, sobre a indústria, a agricultura e tal. Então, o Ceará é fortemente ligado ao serviço. Então, o ICMS é um imposto extremamente importante para o Estado do Ceará, como o resto do país, mas mais importante para o Ceará mesmo, que incide fortemente nesses setores que foram mais afetados pela pandemia, que é os serviços, é o turismo do Estado do Ceará, que é muito importante para os setores ligados ao turismo, né, que é muito importante para a nossa economia, que gera muito emprego e foram extremamente impactados. Então, o governo do Estado criou esse plano para facilitar o máximo possível a vida desses micro e pequenos empresários, né? Mais uma vez mostrando seu compromisso, sua sensibilidade, né? Obviamente, seu conhecimento, seu entendimento, a sensibilidade, como eu disse, da nossa realidade, procurando da melhor forma possível contribuir para que nós possamos, principalmente em relação à economia, voltar à normalidade. Meu amigo, eu já ia, na verdade, me despedir aqui, mas veio uma pergunta e eu acho que é relevante, então você vai ter a paciência de responder mais essa, né? Tudo mais prazer, uma vez, nosso amigo aqui, ele bota o seguinte, deputado Leonardo, você vê nosso equilíbrio econômico, que é exemplo para o Brasil, nessa luta de enfrentamento da epidemia, ele pergunta sobre o nosso equilíbrio econômico, ajudou, refletiu agora, continua equilibrado, né? Ou mexeu ao ponto de impactar com coisas que vêm de futuro, como salário de funcionários e o equilíbrio, de uma forma geral, do Estado? Uma pergunta extremamente pertinente, muito importante. Parabenizo o professor mais uma vez, Ricardo Cavalcante, né, pela pergunta. Olha, Ricardo, não tem nenhum país do mundo, nenhuma economia do mundo que não foi impactada pela Covid-19. Aqui no Ceará não seria diferente. Agora, devido, como você disse, à responsabilidade fiscal do nosso Estado, a seriedade, a transparência, isso realmente cria mecanismos e formas para nós possamos voltar à normalidade e nos recuperarmos. Né, obviamente, é o nosso desejo, pedimos a Deus, né, que possamos recuperar da forma mais rápida possível, mas que há realmente um impacto negativo, que há um comprometimento das finanças, um comprometimento do equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? Equilibrar é você gastar dentro daquilo que você arrecada, você gastar o que você tem, né? Mas isso, qualquer país do mundo, qualquer estado, eu acho que fugiu
desse equilíbrio fiscal, e tinha que fugir mesmo, porque o momento agora tem que priorizar as vidas, não é equilíbrio fiscal. Essa questão econômica tem que ser pensada um pouco mais à frente, e já está começando a ser pensada essa questão. Mas, como eu disse, boa pergunta, espero que o Estado, que tem um equilíbrio fiscal, uma transparência como o nosso, nós possamos retomar nossa vida social, nossa vida econômica o mais breve possível, da melhor forma possível e menos traumática possível. Olha um pouquinho o final, mas eu, para entender, compreender bem, deputado Leonardo, eu queria aqui falar do nosso amigo Davidson Barbosa, lá de Jaguaribara, está nos vendo aqui. Grande amigo Davidson, se Deus quiser, um pré-candidato e vai ser um dos grandes representantes daquele município. Jovem, inteligente, batalhador, trabalhador, amigo. Tenho certeza que vai ter muito que contribuir com aquela cidade. O Davidson aí, uma grande experiência, foi ex-assessor na Assembleia Legislativa, né? Então, um cara que carrega... É novinho, mas experiente. Muita coisa boa para ajudar lá no Jaguaribara. É isso aí. Meu amigo, eu queria aqui já, encerrando, né? Nós já vamos aqui com 1h45 de live. Pedro Bial que se cuide, viu? Porque senão a gente toma o lugar dele. Mas aqui eu já encerrando. Nosso amigo Leandro Cabola, do Alto Santo, acaba aqui de... Se Deus quiser, boa noite, outro quantos jovem, amigos, né? Da região toda falando com a gente. Outro jovem trabalhador, outro jovem dedicado, que também tem muito a contribuir com o município de Alto Santo. Deu para ouvir, Ribeiro? Meu amigo, eu gostaria de agradecer. Se você quiser repetir, ao nosso amigo Rênio aí também. Pronto, eu estava falando sobre o Leandro, né? Outro jovem trabalhador, decente, de espírito público, que também tem uma vontade muito grande de contribuir ainda mais com o Alto Santo. Eu queria aqui mandar um forte abraço especial para o meu querido amigo, compadre, que eu quero um carinho, tenho um respeito muito grande, padre, pela sua decência, seriedade, pelo seu espírito público, que é meu amigo Rênio. Aproveita aqui e manda um grande abraço para o seu pai, Ramiro, para toda a família. Para o meu afilhado que eu... Ele bota parabéns pelo assunto. Se o Rênio diz que é pertinente, é porque eu acho que a gente saiu bem, viu, Ribeiro? Porque ele não Pronto. joga... É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, que ele está botando aqui. É o meu afilhado Eliseuzinho. Certo. Meu amigo, eu gostaria de, antes de finalizar, de agradecer algumas pessoas, né? Nós temos aqui o nosso amigo Ricardo Cavalcante, como eu disse, é uma verdade, foi ele quem organizou algumas coisas aqui da live, né? É muito difícil estar aqui falando, tentando organizar o raciocínio e ver os comentários e colocar os vídeos, e ele deu esse suporte para a gente hoje, né? Então foi possível porque ele ajudou. A nossa amiga Camila Cavalcante, que é assessora de imprensa na Assembleia, né? Camila Carvalho, ela nos brindou aqui com algumas matérias, né, para que a gente pudesse balizar aqui as perguntas. Eu quero agradecer a ela também. As participações da doutora Lara, né, que veio, não deu certo, entrou ao vivo, extremamente disponível, né? Doutora Lívia, minha esposa, né, a Lívia, pessoa que me acompanha aqui em todas as batalhas, né? A mãe do João e do Theo, que é as coisas mais importantes da minha vida, veio aqui, falou ao vivo, obrigado. A sua esposa, Mirla, que você estava na correria hoje, eu conversei com ela sobre a questão técnica aqui da live. Ela quem me dá toda a assistência técnica aqui, viu, Ribeiro? Porque... eu sei, eu vi hoje. Essa questão aqui de Facebook eu nem entendo muito bem, não. Você sabe disso. Sei, mas eu também estou aprendendo. É o que fica de bom dessa pandemia, que a gente ficou mais antenado à tecnologia. Ficou. Né? Ficou mais informatizado, a gente. Ficaram mais informatizado. Ficou sim. Né? E aí o Ricardo finaliza aqui dando os parabéns pela live. E eu quero especialmente agradecer a você, meu amigo. Você é um amigo irmão. Nós temos aí uma trajetória de muita amizade, que começou lá no Iracema, andando de bicicleta, tomando banho de chuva, como nós já comentamos aqui, tomando cana. Fugiu um pouquinho, viu, Ribeiro? Coisa que faz parte da nossa vida. Ribeiro fugiu um pouquinho, viu, a reta final. Melhorou? Eu só vi a parte boa da cana, só vi a cana, a parte boa. Só viu a parte que interessa, né? Brincadeira para descontrair. Ô, Ribeiro, eu que agradeço, queria parabenizar aqui a sua iniciativa. Uma das... O deputado Leonardo começou a parabenizar, caiu, mas está voltando. Tá igual... Caiu, mas
Ribeiro, Pode refazer. mas mais uma vez, Ribeiro, eu que agradeço a oportunidade que você me dá de participar das suas lives que estão tendo, estão sendo extremamente participativas, estão tendo um público muito grande, e eu parabenizo porque uma das principais formas de enfrentar essa pandemia é justamente levando a informação, esclarecimento às pessoas. Isso é fundamental. Não vejo uma coisa mais importante do que o entendimento, esclarecimento, a conscientização das pessoas. E você tem prestado esse papel com muita maestria, com realmente um zelo muito grande para que os temas, os assuntos sejam realmente pertinentes, que tragam impactos realmente na vida das pessoas nesse momento difícil. E para mim foi um prazer muito grande participar. Espero ter contribuído um pouco, né, nesse esclarecimento e ajudado um pouco a que as pessoas passem por esse momento tão traumático da forma menos traumática, menos sofrimento possível. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Contribuiria mais, meu amigo. Boa noite a todos. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Hamilton Júnior acabou aqui de comentar. Então, foi um grande prazer. Muito obrigado a todos vocês que ficaram. Vamos compartilhar os conteúdos. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí que ficou pendente, mande, que eu vou procurar conversar com o deputado Leonardo para ele responder. Se for direcionado a algumas das médicas que participaram aqui do mesmo jeito, nós vamos lá atrás da resposta e trazer para todos vocês. É a forma que a gente tem de contribuir com esse momento, passar esse problema de pandemia, para que a gente saia de tudo isso, perdendo de certa forma, mas ganhando informação, ganhando em conteúdo. Essa é a intenção das nossas lives. E aí vamos aí na batalha, ver se quarta-feira a gente consegue fazer outra, ou se a gente vai encerrar por aqui. Vamos ver aí o que aqui nos resguarda de futuro. Mas já agradecendo a todos que ficaram até agora. Um grande abraço, boa noite.